Boa noite a todos. Hoje está começando mais um programa Café com Chefão e eu tenho a honra hoje de trazer um grande amigo, o Gilson, né? Um amigo de muitos anos, de uma jornada longa aí. Hoje nós vamos falar sobre a amizade. Por que o tema a amizade? Porque acho que envolve toda uma questão de tudo que nós fazemos hoje para a nossa vida. É muito importante que a gente consiga construir amizades. E hoje eu estou com ele aqui, meu amigo Gilson, de mais de quanto tempo, 30, Gilson? né? Não, bem mais. Mais de 30, quase né? mais de 40 anos, né? Eu lembro, cara. Você tinha um pouco mais de cabelo, né? Um pouquinho mais, né? pouquinho E você era mais mais, magrinho né? também. Era mais magrinho, né? Bom, para quem não sabe, o meu amigo Gilson, hoje ele é um advogado formado, né? Eu já acredito que ele se formou em 95. 95. Eu sou da turma de julho de 95. Julho de 95. Teve uma passagem pela política aí. Sim, como... trabalhei como assistente legislativo. Assistente... Entendeu? Trabalhei na prefeitura também. E é uma pessoa que durante esse tempo todo ele contribuiu, ele agregou muitas amizades. Então hoje eu estou trazendo ele para falar sobre a vida dele, sobre tudo que ele agregou. E nós vamos falar da nossa amizade, um pouco das nossas aventuras de juventude. Nossa, você tá falando para mim de que eu agreguei, não, você agregou também. Você é um cara muito também que, onde você chega, você faz amizades também, sim, né? Sim. Eu acho que isso que nos aproximou também, né? Porque a banda de amigos que eu conheci, a banda que você tinha, a gente juntou os dois e acabou fazendo uma coisa bem legal. Né? Mas é assim, Gil, vou te chamar de Gil aqui, porque é Gil. Cavaleiro Ni. Depois vamos contar a história do Cavaleiro Ni. Ni. Mas assim, na nossa época, eu vejo, a gente fala de amizade, a gente escutava as mesmas bandas, a gente tinha uma afinidade em algumas coisas, né? Uma afinidade, né? Hoje, assim, você sabe que eu sou do mercado imobiliário, né? Sim. O podcast, ele é voltado de certa forma para o mercado imobiliário, mas a minha concepção é de falar do ser humano. Eu não quero... Perfeito. A gente não vai ser técnico aqui, não vou falar de leis. Eu sei que você é um cara experiente no mercado. Desculpa, mas primeiro eu queria agradecer o convite, né, de você aqui, agradecer o Léo, o Pedro, que estão aqui na produção aqui, né? E eu fiquei muito feliz de você me convidar, né? Porque é uma oportunidade única da gente estar, difícil a gente se encontrar também, né? E você falar para mim assim, vem participar aqui, para mim é uma honra, primeira coisa, tá? Segundo, né, eu me espantei porque eu não sei como você consegue fazer essas coisas, né? Porque a tua agenda, eu conheço a sua agenda muito atarefada, e como é que você conseguiu fazer dentro da sua agenda esse novo projeto podcast? Como é que me explica para mim? Você era uma pessoa que sempre falava que quando eu botava uma coisa na cabeça, que eu lembro que às vezes... Eu era a primeira pessoa que você falava, né? Primeiro, Gilson tem um projeto. Eu falei, já vem, né? E o legal é que os teus projetos eram projetos assim, inovadores, né? Que você colocava e você já vinha desenhando tudo na cabeça. Não precisa um caderno, rapaz, aquele caderno com todos os desenhos. Bom, mas você sabe das bolas fora que aconteceu dos projetos, né, cara? Isso aí faz parte do empreendedorismo, né? Você lembra da história do escargot? Nossa Senhora! Que eu vou me meter. Fui para São Paulo, comprei uma fita e todo mundo vender escargot para restaurante. No fim, as matrizes eram... Tudo macho. Não, não eram originais, eram de Maceió. Cara, eu empesteei lá a casa da minha mãe para sumir com aquilo. Quando eu fui atrás do cara que me vendeu a fita, falei, vai comprar o escargot. Mas você sabe que isso acontece bastante. As pessoas vão comprar escargot e compram um outro tipo, que é o africano, né? Exatamente. O africano, Era né? o africano. Meu irmão, ele mora lá na Moca, né? E lá na casa do vizinho dele aconteceu a mesma coisa, né? O cara teve que sair, cara. Ele viajou porque ele falou, não, largou toda a criação lá. Você via assim andando na casa inteirinho, uns bitelos assim. Cara, você sabe que quando eu vi que o negócio era uma fria, eu levei ele lá pra Volta Fria. Aquelas caixas, cara. Aí minha mãe falou, o que você vai fazer? Eu vou desovar, acho que eles vão morrer tudo lá naquele lixão da Volta Fria. E, cara, passou, acho que nem um mês, cara, passou na TV Diário que a Volta Fria estava empesteada do escargot. A minha mãe falou, acho que foi... Eu recomendo a produção que corte essa parte que ele levou para Volta Fria aí, porque vai dar problema depois. Vão achar o culpado, viu? Cara, então corte aí. Cara, eu achava escargot dentro do motor do carro depois, cara. Aquilo lá, eu falava, o que tá acontecendo, cara? Abriu a tampa do motor e o escargot andando, cara. O duro é você comer o pastel e ter um escargot dentro, né? Ou não, metade, né? Porque se tiver um só, tá bom. Agora tiver metade do escargot, já viu. Né? Então, Márcio, mas você não falou para mim, por que do projeto? O que você pretende fazer com ele? Cara, Gil, eu vou falar um negócio para você. Você me conhece há muitos anos, eu acho que eu sempre pensei meio fora da casinha. Eu sempre tive as minhas ideias meio de, não... Cara, eu acho que é um momento meio que de transição, sabe? Assim, eu acho que... Eu sou muito grato pelo mercado imobiliário. Você sabe que desde os meus 15 anos, meu primeiro emprego foi em imobiliária, né? E eu acho que eu tenho uma bagagem muito sólida para estar passando
algo para essa geração que está entrando. Então, acho que eu estou numa... Você vê que eles têm dificuldade hoje? Eles não sabem. Eu acho assim, para nós que já somos mais de idade ou mais experientes, vou falar mais de idade porque a gente está sempre se atualizando. Cara, eu vejo assim, a gente vem de uma coisa de entender história. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho adora a história de tudo. Aonde ele vai se meter, ele quer saber a história. A origem, né? A origem, como começou. Então, cara, eu acho que eu acompanho a nova geração, tá, dos corretores de imóveis, são meus amigos. Você tem quanto tempo de mercado já? Desde os 15 anos. 15 anos? Só que assim, você sabe que eu saí, né? Eu fui para o mercado corporativo, mas assim, vamos dizer que de 95, como Sim. você, de 95 foi quando eu voltei da Bahia Sul, para quem não sabe, eu trabalhei na Bahia Sul. Aí, desde 95 para cá, eu fiquei fixo no mercado. Entendi. Então, acho assim, que o que eu quero passar, eu acho que o momento é transição. Eu tenho bagagem para ensinar, igual você, a gente conversou antes. Eu vejo você também que agora está se preparando para ser um professor, isso, né, de universitário. certo, né? É aquela coisa, é entender que chegou a hora de mudança. Né? Não sou grato, não estou fora do mercado. Mas você sabe que tem gente que está ganhando dinheiro com isso, né? E você vai disponibilizar, assim, tua experiência, né? Porque você está me falando, tua proposta é passar o teu conhecimento de uma forma gratuita, né? Mas e você sabe que tem muita gente que está se habilitando para ensinar e cobrar, né? Eu acho assim, eu quero que as pessoas, aproveitar aqui a nossa câmera, assistam o nosso programa. Você não precisa, não é um curso, não é pago. Venha aprender a ser um corretor bom, honesto, com a experiência das pessoas que vão passar por esse programa. E é gratuito. O que eu penso, respondendo a tua pergunta, é que meu programa, que ele consiga alcançar espaços para fora. Eu quero que com esse programa eu consiga trazer para o meu podcast, eu quero conhecer como é o mercado imobiliário do nosso país. Se eu puder fazer um podcast em Maceió, eu vou levar essa equipe que eu tenho aqui, nós vamos para Maceió. Eu quero entender o mercado imobiliário de Maceió, eu quero entender dos grandes centros, das partes nobres, das partes, né, não tão abastadas, né, que podemos dizer assim. Então eu quero que esse programa, eu quero ser, na verdade, uma autoridade. Entendi. Eu acho que não quero me diminuir em falar, olha, não, você me conhece. Não, eu sei, eu acho que é legal essa tua proposta, porque você, com a experiência que você tem, né, eu várias vezes, né, nessa área, não é a minha expertise, mas eu lembro quando eu tinha algum problema relacionado, até contrato mesmo, desse advogado manja tudo, não é assim que funciona. Às vezes tem problemas específicos e tal. E eu ligava para você, Márcio, como é que funciona isso? Sim. Às vezes para avaliar alguma coisa, né, eu me socorri diversas vezes para você, sempre pedi, Márcio, por favor, dá uma olhada para mim nessa casa aqui, né, até para fazer alguma ação por dano moral, alguma coisa, né? Para ver o estado que ficou uma casa. Eu lembro de um caso uma vez que o inquilino saiu, eu prestava assessoria para uma imobiliária, e o inquilino saiu e deixou, sabe, o cara passou piche na parede, entendeu? Roubou. Eu lembro. Você lembra daquele caso lá? Lembro. Que era uma senhora, inclusive era japonesa e tal, né? Ela desesperada, ela sentou, doutor, e pediu para olhar a casa. Eu falei, não aguentei, liguei para o Márcio, por favor, vem cá. Casa toda, levou tanque, levou fio, levou até a privada, rapaz. Então, a gente fez, acho que na época, qual que seria o procedimento, né? O procedimento para poder, foi feito, isso. Então aí eu falei... Cara, então, tudo isso daí... Você vai passar tudo isso no teu... Essa é a intenção de passar? Não é, a nossa ideia aqui não é ser técnico, não quero... É experiência, você falar vai passar... de lei, não... A prática, hoje, né? igual hoje, eu não falo de amizade. Mas assim, é lógico que a gente vai entrar sempre no assunto do ramo imobiliário, porque é minha expertise, sim. Entendeu? Até as pessoas que depois que quiserem entrar no canal, por favor, entre no canal, se inscreva, dá o like, tá? Quiser fazer perguntas também. Quem quiser fazer corte aqui do que a gente vai conversar, fica à vontade. Mas coloque a origem, né? Por favor, põe embaixo lá. Senão... Então, quer dizer, a ideia, cara, a minha ideia é essa, é poder contribuir. Não quero brigar com ninguém. A gente já bateu um papo antes, Gilson, e a gente estava falando de... as pessoas ficam... Algum problema? Não? Tá. A gente já bateu um papo antes, Gilson, e a gente estava até comentando, né? Eu estou vendo muita gente querendo fazer um trabalho legal do Instagram. Eu acho muito válido, cara. Eu acho que a pessoa que bota a cara na internet,
você tem que tirar o chapéu para a pessoa. Não é qualquer um. Não é mesmo. E às vezes eu vejo também uma certa resistência dos próprios profissionais que se acham concorrentes. Eu falo, pô, outro dia eu vi você como advogada, eu vi uma colega sua e colocou lá alguma coisa falando de uso capião, extrajudicial, né, que hoje vem ganhando aí uma forma legal, com mais agilidade. E você vê que você mostra para outras pessoas, assim, a pessoa, tipo assim, acha que a pessoa quer se aparecer, está se achando que sabe mais. Entendi. Né? Insegurança, né? Na realidade, isso demonstra segurança da pessoa, né? Porque fazer, né? A hora que chegar ali e fazer, ninguém quer. A pessoa fala, pô, foi lá fazer por quê? Isso eu também faço, né? Mas nunca faz, né? Nunca faz. Eu vejo também, eu tenho um colega que apresento, né? Tenho alunos meus, até na época que eu dava aula no Estado também, que hoje são advogados também, e às vezes eles colocam, né, o dia a dia, né? E eu acho super válido que a pessoa está passando a experiência dela, né? Principalmente os novos advogados, e você vai com essa proposta para os novos corretores, eu acho muito válido, viu? Acho muito válido, né? Eu já vinha há um tempo pensando nisso, né? A gente já vinha maturando essa ideia, né? Não é que eu estava cansado, não. Eu, graças a Deus, eu consigo fazer bons negócios, eu tenho bons parceiros, né? Até o pessoal falou, pô, você vai apagar a tua página. Cara, eu acho assim, você me conhece, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Então, mas para tudo que a gente faça na vida, a gente precisa ter pilares, né? Então eu conto hoje com uma boa família. Você sabe que eu tenho uma boa estrutura família. Boa, né? Então, quer dizer, eu não faço nada da minha cabeça, entendeu? Às vezes tudo é conversado. Então, eu converso com a minha esposa, com meus filhos, meus principais amigos. Então, as pessoas falam, cara, vai. Vai. Acho que existe uma dificuldade. Hoje, o que eu estou fazendo aqui não é ainda de uma forma que eu acho que poderia ser melhor. Mas hoje eu falei uma coisa para o meu filho e falo para você, o Léo que está aqui. Eu falei até para o pessoal hoje, o Pedro tem uma assessoria que cuida da parte artística dele, e a gente estava conversando, que eu falei para eles hoje, falei, olha, feito é melhor que perfeito, sabe? Eu queria que fosse fosse melhor, um estúdio melhor, um equipamento melhor, mas aí você fala, você vai procrastinando e você não faz. Então eu falei, não, vamos fazer dessa forma, e se Deus quiser vai ser melhor. Com certeza, Márcio. Você tem conhecimento aí e tal, né? E principalmente o tema da nossa conversa hoje é amizade, né? Amizade. Hoje você conta com um grupo de amigos aí que você pode ir expandindo a tua ideia, o teu projeto. Posso. Aí. E você vai fazer novos amigos, isso é legal, né? Não, eu acho assim, no podcast anterior, eu trouxe o Will, né, da W7, que eu acho que até eu conheço um jovem bem promissor aqui na cidade. Promissor. Ele já é autoridade lá onde ele está trabalhando. Só que ele é arrojado, né? Ele trabalha com essa parte de mídia também, Instagram. Fiquei sabendo que ele faz bastante coisa assim, né? Ele faz ótimos negócios, é um rapaz novo, né? Então, você veja, o que eu acho legal é que as pessoas, quando a gente fala de amizade, eu criei como é que se diz? Eu criei um número de amizades interessantes aqui. Mas tem que dividir uma coisa. A amizade é muito complexo, você falar, né? Você tem amigos, companheiros, né? E amigos você pode contar na mão. Isso todo mundo sabe disso. Os que eu posso contar na mão, você sabe. É você, Beto, Marcelo. Você me colocou Aguinaldo. Aí? Tá bom, então. Não, cara, eu acho que você ficou ali. Ficou no fim. Não, você amigos sabe. Amigos, tá? Mas eu falo assim, como eu falei do Will, a gente leva anos para criar autoridade. Você é uma autoridade no que você faz. Eu, graças a Deus, eu criei uma autoridade, que a autoridade não se cria, você não nasce com autoridade, você cria. Como que você cria? Prestando bom serviço, fazendo amizades, sendo aquela pessoa que está próxima para poder ajudar. Então, eu criei uma autoridade que é engraçado. Eu posso ligar para quem eu quiser que me retorna. Você está ocupado? Me liga daqui a pouco. Eles me ligam. Entendi. Então, quer dizer, só que lógico, existe a nova geração, que eu não conheço todos.
acompanho... O mundo mudou muito, né? Nossa, você vê na nossa época, lá nos anos 80 e 90, lá, você podia não conhecer todo mundo, mas você sabia quem que era, de que bairro era. Ó, por causa das nossas relações de amizade, de companheirismo, né, de escola. Mudou você, por muito. exemplo, aquela menina lá, ela é amiga do meu primo que mora na Vila Industrial. Tal. Hoje não, hoje você entra em Mogi, você vai no shopping, é difícil você encontrar uma conhecida. Não, mas né? é engraçado que às vezes né, esses meus amigos aí, tudo, né, do mercado imobiliário, às vezes eles falam o nome de um corretor, de uma corretora. Cara, eu me sinto mal de não conhecer, porque você quer conhecer todo mundo, cara. Não dá, infelizmente não dá. Hoje o mercado está muito grande, né, mas hoje não dá. Você vai falar para mim, no meu tempo ainda, coisa de velho, né, meu? Mas assim, por exemplo, eu peguei a transição, você falando de transição, eu peguei a transição do processo físico para o processo eletrônico, né? Hoje é tudo virtual, né? E, por exemplo, os mais antigos, os advogados mais antigos vão lembrar disso, né? Que o que era ruim que a gente reclamava, né? O pessoal lá na sala da OAB só ia para reclamar, para fofocar e tal. Hoje em dia não, eu tenho saudade daquela época, porque você chegava na sala da OAB, você encontrava 10, 15 colegas lá, geralmente alguns eram mais frequentes lá, então você tinha amizades, né? Hoje, um dia desse eu passei no fórum, vazio, não tinha ninguém. Aquela história, vou encostar a barriga no balcão, não tem mais isso. Tecnologia hoje, né? Eu sinto falta disso, né? Talvez os novos profissionais não sintam, porque já nasceram dentro de uma tecnologia. Mas isso que você falou, cara, é tão impactante que, igual eu te falei, eu comecei em 1980. E eu comentei isso no outro podcast. De 80 a 90, os clientes vinham até você, eles vinham na imobiliária. Você colocava ali a fotinha ali, né? O painelzinho, né? Aquele painel com as ofertas. Não era nem foto, a gente colocava, lembra que datilografado, né? Casa. E as pessoas vinham. A tecnologia hoje, ela afastou isso, né? Eu vejo, você é advogado, a minha filha também é advogada, a Gia agora se formou, mas já trabalha na área. E é engraçado que ela fala que eles resolvem assim várias situações pela internet, né? Esse sistema de as pessoas se veem ao vivo ali pela, né? Vamos fazer uma tele, uma videoconferência. Pra você ter uma ideia, você está falando do mercado imobiliário, né? Eu recentemente mudei de casa, aluguei, né? Fiz uma locação, tal, faz uns 8 meses, tal. Até hoje eu não conheço pessoalmente o meu locador. Tive contato mais por WhatsApp, acho que fui umas 2 vezes na imobiliária, uma para assinar o contrato e outra para pegar a chave. Não, peguei no mesmo dia. Mas assim, não tem contato. O inquilino eu não conheço ele. Antigamente você ia lá conversar com o inquilino, ele vinha na sua casa para saber quem que estava alugando, né? Hoje está muito rápido esse processo. Né? Não, mudou tudo. E você vê, se você for analisar as tendências para 2024, a gente fala mercado imobiliário, mas o direito, ele vai na mesma linha. Você falou que não ia ser técnico, nós estamos falando de amizade, nós temos que voltar ao tema. Não, mas eu estou falando... eu vou embora, hein? Já está se assinando tudo, digital. Eletrônica. Né? Ó, por exemplo, dia desses aqui eu fiz até um cadastro no Gov Brasil para você assinar digitalmente, né? Então hoje é tudo assinado. Eu tinha da OAB, tinha a assinatura da OAB lá, né? Agora certificado, né? Agora pelo Gov qualquer pessoa comum pode fazer hoje, né? A sua certificação. Não, meu amigo, você sabe que daqui para frente você vai ter o seu representante robô, eu vou ter o meu, a gente não vai sair mais de casa. O meu vai ter cabelo, por favor. Seu avatar robô, né? Mas vamos lá, vamos falar da amizade. Então, né? Márcio, o tema de hoje é amizade. Mas cadê os nossos amigos? Mas espera aí, vamos voltar lá atrás. Fala mais de você. Você casou, você tem filhos. Tem uma filha. Né? Uma filha. Uma filha. Né? E aí, fala mais de você. A ideia do programa é trazer os amigos aqui. Trazer os amigos. Bom, Márcio, você sabe, né? Você sabe que hoje a gente está fazendo isso aqui vai ser liberado para a rede. Sim. Então, as pessoas que também te conhecem vão tá vendo. E tem muita gente que às vezes te conhece e não sabe nada de você. Nada. Pode ser é também, a oportunidade né? de você falar. Mogiano, né? Nasci aqui em Brás Cubas, na rua da estação, né? Quando existiam casas ali. Hoje é tudo estacionamento ali e tal. Sempre morei em Brás Cubas até os... Brás Cubas, Vila Lavínia, ali até os meus 27, 28 anos. Quando eu saí, casei, né? Sou muito feliz. Hoje tenho uma filha, minha esposa Rose, né? Daqui a pouco eu acho que ela vai ver também, na hora que ver. Ela vai ver isso daqui e vai falar. Legal. Então,
a minha graduação, sou advogado, né? Sou advogado formado em 95, tal. Sou pós-graduado em processo penal e direito penal, né? Tenho especialização também. E a vida me levou para muitas outras coisas, né? Participando de entidades aí, né? Participei de várias você entidades. Gosta, né? Gosto. Desde menino sempre participei de entidades, ou eram grupos dentro da escola mesmo, no Grêmio Estudantil. Depois passei pelo Lions Club, fiquei quase 20 anos no Lions Club. Maçonaria também, mais de 20 você anos. Você continua na maçonaria? Eu continuo. Fui da Rosa Cruz, né? Rosa Cruz eu vou e volto também, né? Então são entidades que eu participei, né? Algum evento, por exemplo, algumas festas que foram feitas, eu participei também. Então, minha vida também foi muito ligada a isso, né? E a gente não tinha muito tempo, às vezes, para fazer as coisas, para amizade, né? Então, mas nesse tempo todo aí, por causa dessas coisas, eu acabei fazendo muitas amizades. Mas a passagem na política, achei que você ia, tentar alguma coisa. Não, nunca tive esse objetivo, né? Na verdade, o convite me surgiu numa época, né? Agradeço o convite também que foi feito, mas a política é uma coisa meio complexa, sabe, Márcio? Você conhece muita gente e te dá uma experiência muito boa, onde você conhece realmente quem são as pessoas e como elas são. Você te dá um cabedal de informações, então você consegue identificar. A advocacia já me deu isso também, né? De você saber interpretar mais ou menos as coisas, né? O agir das pessoas. E a política me veio o lado, como Maquiavel falava no Príncipe, né? Ele dizia que tudo tem, cada ato, cada ação e cada momento tem um objetivo político, né? Então, percebi isso, né? E as amizades que eu fiz, tem muitas amizades que eu fiz, mas eu vi também pessoas que faziam mas você sabia amigos, que né? Maquiavel, ele tem uma frase sobre os amigos. Ah, é? Qual? Você conhece? Não lembro. Para os meus amigos, tudo. Para os meus amigos, tudo. Os inimigos, meus a lei, inimigos, né? a lei. É um grande livro, assim, mas na política não funciona muito assim, né? Para os meus amigos, tudo, né? Agora, para os meus inimigos, é um pouquinho mais além da lei. Né? O que puder fazer também, na política é complicado, né? Tem ótimas pessoas na política, você encontra muitas pessoas bem intencionadas, né? E você tem outro lado também, né? Que é uma minoria também, né? Eu vou falar que é a maioria também, né? Porque a gente não conhece também. Eu fazia parte de um grupo político, né? E esse grupo aqui são pessoas extremamente corretas, mas tal. Assim, só que você, na realidade, depende de que lado que você está, né? Se você está no outro grupo político, você tem uma impressão diferente por não conhecer as pessoas lá, né? Então, a política me deu uma boa experiência. Mas o teu ponto de vista, você foi um assessor influente lá do Sadal Sakai, que a gente conhece. Sim. Assim, você foi positivo, ele conseguiu, eu não digo, às vezes vejo uma dificuldade de querer fazer alguma coisa. Não, isso aí, então, na realidade, isso é um processo mais complexo mesmo. A política é complexa. Acompanhei, né? A política, na realidade, as pessoas acham que quando entram na política elas podem tudo, né? Então você vê muito pré-candidato achando quando eu entrar eu vou fazer isso e tal. A grande maioria não sabe nem o que faz a atribuição de um vereador, a atribuição de um prefeito, de um deputado. Então existem essas barreiras que ocorreram, né? Dentro da proposta que o grupo que eu participo, eles têm feito um bom trabalho. Eu não posso negar isso aí, eles têm os métodos dele, né? Mas assim, a política depende muito do momento, né? De que posição você está, se você está na situação, se você é oposição, né? Se você tem um respaldo eleitoral muito grande, vai depender muito, né? As pessoas acham assim, é fácil entrar se eu tiver 1000 votos, eu estou num partido... Essa ilusão de partido pequeno, partido grande, isso aí tem que ser estudado, porque o coeficiente mina o sonho de muita gente, né? No que eu faço, né, no mercado imobiliário, às vezes a gente sempre conversando com os amigos, né? As pessoas falam, a gente precisava ter um corretor lá dentro, uma coisa assim. Mas eu acho que, eu falo, olha, não muda nada. A única coisa que mudaria, eu acho que a gente teve um ano aí que houve um erro grave dos levantamentos, de avaliações, né? Então até que os IPTU saíram. Foi uma empresa que não conhece a cidade até... Mas a gente não vai entrar no mérito deles, porque tinha que ser os corretores, tinha que... É uma questão meio corporativa também, né? Você não sabe, a gente sabe, né? Tem uma lei que, olha, quem que pode avaliar isso? Dos meus objetivos, eu conseguindo andar, né, seguir em frente, inclusive eu penso muito nessas questões de que o corretor tenha mais influência,
sabe? Com relação a essas questões. Se o corretor é apto a avaliar imóvel, tem que ser ele, não tem que ser outro. Você entendeu? Se você tem uma categoria que é reconhecida, né? uma profissão. Sempre se esbarra na zona cinzenta, né? O que um faz, o que o outro faz, aí fica muito difícil, né? Você pega, por exemplo, o advogado, aí você pega um outro tipo de profissional que se coloca para fazer, então sempre vai ter essa briguinha, essa rusga, né? Então, na realidade, eu acho que também os órgãos que nos representam, né? A UAB e vocês, o CREA também, o Cresce. Desculpa, o Cresce, na verdade eles que têm que ser fortes, porque eles são representativos das categorias, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem uma OAB que hoje briga pelas coisas e consegue, porque é uma OAB forte, né? Independentemente de quem está, se é a situação ou a posição, ela deve ser forte, como o Cresce também tem seus representantes que devem ser fortes. Né? Por isso a mentalidade do Cresce, ela, às vezes, eu não sou contra, mas o Cresce ele se posta como apenas um fiscalizador do profissional. Eu não posso comentar isso, porque não é minha área. Entendeu? Né? Quer dizer, então, às vezes os amigos, porque o Cresce não faz. Não é que ele não faz, a proposta dele é fiscalizar. Mas ele tem que fiscalizar quem não tem Cresce. Não, ele vai fiscalizar quem tem Cresce e está fazendo errado. Na verdade, o que eu vejo assim, uma das coisas que eu acho que tem... O exemplo, por exemplo, o CRM, né? As pessoas falam, e aqueles falsos médicos, né? O CRM não pode falar sobre isso, quem tem que falar é a polícia, né? Porque na realidade não é atribuição dela, ela tem que falar sobre os médicos registrados, né? Assim são os advogados e assim são os corretores. Eu acho assim, a gente tem que ter uma luta para melhorar. Eu acho, o que melhoraria para nós? Isso eu vou bater em todos os programas. O corretor tem que assinar a escritura no cartório. O proprietário, eu quero vender minha casa para o meu vizinho. Você vende, mas você tem que ter um corretor de imóveis. Você não precisa pagar 6%, mas esse corretor tem que analisar o que está sendo feito. Entendi. Porque acaba com uma série de problemas. É engraçado. Depois que dá o problema, aí vem o caso aí já é advogado que entra. Mas era uma coisa tão simples que... Prevenção, né? Se prevenir. Esses dias eu vi um vídeo legal no Instagram e ela coloca assim, né? Situações de direito, advogado, comprar remédio, farmacêutico, saúde, médico, corretor de imóveis. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, mas isso é longo, isso aí não, mas e a amizade? Vamos voltar para a amizade. Vamos voltar para a amizade. Você tem muitos amigos que eu sei, é um cara... Graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Como que você... eu vou falar de mim depois, assim, mas o que você acha que é importante para uma amizade? Como que você consegue fazer amizade? Ô, Márcio, eu acho que a amizade ela só funciona quando ela é autêntica, entendeu? Por exemplo, quando você tem condições de poder criticar essa pessoa que é seu amigo, né? De coração. Sim. Você está fazendo besteira, entendeu? Quando Sim. você pode fazer, contrariar. Porque o amigo não é aquele que fala tudo que você, né? Tudo que você quer ouvir. O amigo que, às vezes, você briga com ele. Pô, o cara tá achando que é ok para mexer na minha vida. Às vezes que a amizade é isso. A gente tem que entender isso, né? De poder ter essa conexão, né? E a amizade, né? Nós estávamos falando no começo, a amizade ela depende muito. Você tem amigos que você faz, que são amigos de momento, são grandes amigos, mas para aquele momento da sua vida. E tem amigos que você faz para o resto da vida. Você pode ficar 20 anos sem encontrar, e quando você encontra é como se não tivesse abandonado. Entendeu? Não é o caso seu. A gente às vezes fica um período sem ver. Sim. Quando se encontra, não tem questionamento, não tem. Você não me ligou. Como é que você está? A gente gosta de como a pessoa está, né? Quando existe cobrança, você não me liga, não sei o quê, isso já não é amizade, isso é cobrança, isso aí é totalmente diferente da amizade. Amizade é isso para mim, né? Eu tento fazer grandes amigos, né? Nem todos querem ser meus amigos, né? É diferente, né? Então, eu tenho alguns amigos aí de coração, como eu te falei, conto nas mãos, né? E tenho muitos companheiros de vida, né? Que em determinado momento, né? Por exemplo, na faculdade era quando eu estive na política eram outros, né? Que os encontro ainda. Eu tenho carinho por eles por mim e tal, né? Mas não é amizade de eu poder confessar alguma coisa para ele, revelar alguma coisa para ele, ou pedir uma opinião muito mais forte, né? Com certa autoridade. Mas é assim, a vida é assim. Né? E dizem, né, que os nossos relacionamentos, a cada 5 anos, eles mudam, né?
Então você tem 5 anos um grupo, depois mais 5 anos é o outro, tal. E alguns desses grupos vão ficando como amigos para sempre. Eu sou assim, eu tô, não vou falar a idade, mas eu tô logo, né, tô virando uma faixa aí estranha, né? Mas assim, eu tenho várias etapas da minha vida. Em cada etapa, graças a Deus, eu sempre trouxe amigos, né? De cada universo aí, sei lá, de 100 mil pessoas que eu encontro esse período, pelo menos uns 8 eu tenho. Mas vamos deixar... Então assim, amizade para mim é isso também, né? O dia a dia, tá? Às vezes é difícil encontrar, né? A gente ter esse relacionamento mais forte com as pessoas por causa disso, né? O próprio tempo hoje, as necessidades da gente hoje faz que dificilmente você encontrar a pessoa, né? Então, às vezes, você por um WhatsApp, você fala como é que você está, você até se nega o prazer de encontrar um amigo. Porque você acha, eu tenho falado com ele todos os dias, eu falo uma vez por semana, tal, mas é diferente da época dos anos 80, 90, sim, que a gente tinha que obrigatoriamente encontrar o amigo, né? Vamos na casa do fulano. Você tinha que despender um tempo, pegar o carro, o ônibus, ir até a casa dele, né? O telefone eram poucos que tinham, né? Então, quando você ligava, fala para ele que 3 horas eu vou ligar. Então a gente ficava na expectativa, o fulano vai ligar 3 horas, né? Uma amiga, né? Então assim, eu acho que mudou muito o que é a amizade hoje, né? Uma pergunta aqui. Eu fiz a pergunta também, que é assim, né? Para os nossos negócios, né? Eu estava lendo um livro sobre persuasão, um livro bacana, que é o Manual da Persuasão do FBI. Na verdade, eu já pesquisei, o FBI não tem nenhum manual, né? Lógico que isso é para vender o livro. Imagine que o FBI vai disponibilizar o negócio. Manual de persuasão da KGB. Como é que você vai fazer? E os chineses também. Camarada, os chineses, né? Os chineses, né? Mas assim, para tudo que você vai fazer, a gente fala que hoje, tanto para mim quanto para você, tudo é informação e network, né? Você vende a informação. Quanto mais conhecimento você tiver... Hoje é a moeda do mercado, né? É a moeda da informação. Então, é a né? moeda da informação. A gente não vende mais o imóvel, a gente vende a informação. E o network, né? Então eu falo assim, hoje, pessoal, tem que fazer um network. Outro dia uma pessoa até perguntou para mim, né? Como é que você faz network? Network é conhecer pessoas, só que, voltando ao livro, ele fala que quando você descobrir a fórmula da amizade, as portas se abrem para tudo que você for fazer, né? Então você precisa descobrir essa fórmula para você criar um network, né? Um network é essa rede de relacionamentos, né? Então é engraçado como é importante a gente criar amizades, né? E igual você falou, a gente vem hoje num mundo tecnológico, às vezes a pessoa entra no meu WhatsApp, oi, tudo bem, sou fulano, oi, tudo bem, sabe? E eu sempre, não importa a forma, eu sempre tentei fazer de uma forma que eu consiga fazer essa amizade, né? E posteriormente o network, né? Então a gente fala que a pessoa me perguntou, como é que você faz network? Isso um corretor novo, tal, porque as pessoas entram no mercado, no seu mercado mesmo. Como é que o advogado entra ali, tira a OAB, monta um escritório e aí? Bota a plaquinha dele lá, doutor fulano, OAB e tal. Ele precisa saber da forma da amizade para fazer o network, né? No meu caso, quando essa pessoa perguntou, cara, eu não tenho clientes, como que eu faço isso? Como que você faz? Eu falo, meu amigo, eu faço network desde a hora que eu saio do portão da minha casa para fora, eu estou fazendo network. Eu estou cumprimentando um vizinho que eu não conheço, estou falando bom dia para o teu vizinho, você dá um sorriso, você se propõe a ajudar de alguma forma, se propõe a entender, a escutar. As pessoas hoje, elas, na verdade, elas colocam a vida hoje em função de resultados, né? Só. E, por exemplo, como você falou, você acorda de manhã, sai na rua, cumprimenta o vizinho que você nem conhece.
Antigamente a pessoa falava, isso é educação, mas não é, na realidade é da pessoa. Você, por exemplo, você percebe muito isso em qualquer ato que você faz, né? Por exemplo, não vou lembrar o nome do autor, mas ele tem uma frase que fala assim, a forma de como você... Foi de um filme aí que eu assisti recentemente. A forma de como você faz qualquer coisa é a forma como você faz todas as coisas. Se você chega de manhã e cumprimenta uma pessoa, o ascensorista, o motorista do seu ônibus, o rapaz da padaria que te atende, você vai fazer isso com o grandão também, com o banqueiro, com o juiz, com o promotor, com os seus chefes e tal. Então, isso é da pessoa. Eu percebo assim, as pessoas tratando dessa forma só quando tem interesse. Exemplos todo mundo tem, né? Você encontra a pessoa, nunca te fala bom dia, nunca fala bom dia. Você fala bom dia, ele não responde. Você para o carro, dá passagem, ele vai embora, nem te cumprimenta, te agradece. Sim. O que acontece? Só que quando ele percebe que você é amigo de fulano, no dia seguinte, a primeira coisa que ele faz, bom dia, tudo bem com você? Eu não sabia. Vem a conversa e no meio da conversa, eu não sabia que você era amigo do fulano. Eu gostaria de prestar serviço, aí vem o interesse, né? Então você percebe que hoje é muito mais isso, né? Diferentemente, a gente saía, por exemplo, na época nos bailes de carnaval, a gente ia, você conhecia um camarada ali dentro do salão e essa amizade virava. Virava. Né? Hoje não, hoje é tudo baseado em interesse, né? Dia desse eu estava E não queriam te cortar. Cortando, mas tudo bem. Cortando, também tem a questão de, parece que para você conseguir entrar nesse raio de ação dessa pessoa, você tem que, às vezes, agradar, né? E às vezes a pessoa não tem nada que seja agradável. Não, mas aí você está falando do interesse também. Estou invertendo agora. Quando você tem interesse, você faz agradar. Eu tô falando no sentido da amizade que você faz. Eu falo muito das pessoas que, para se relacionarem, precisa escutar aquilo que eu quero ouvir, entendeu? Mas hoje eu me mimimi demais. A pessoa acorda de manhã, se você fala o contrário, já não serve, já te relaciona num tipo de posição, você é fulano de esquerda, direita, ou você não serve, você é machista, você é feminista. Então, na verdade, o que está faltando é relacionamento entre pessoas. As pessoas serem um pouquinho mais abertas, né? Serem mais empáticas. Empatia é a palavra que eu gosto de usar, cara. Empatia. Empatia é um negócio legal. Pensar como outro cara se sentiria, né? Você está no trânsito, né? O camarada preocupado não consegue entrar dentro da vaga, você para o seu carro, ele, puxa vida, alguém me deu a chance. A empatia, eu tenho empatia com o cara, mas cabe a outra pessoa também se sentir assim, muito obrigado e agradecer às vezes. Não que eu cobre agradecimento, né? Mas eu fico às vezes comentando com a minha mulher, com a minha esposa. Você vê, quer ver? Você dá passagem, o cara nem olha para você, vira e vai embora. Eu falei assim, poxa vida, né? Perde uma oportunidade, gratidão também é outra palavra, empatia e gratidão, elas têm que estar aliadas, né? Então, se você consegue entender o seu próximo, né? Você está na fila, a pessoa está preocupada, não, passa na minha frente, né? Hoje em dia ninguém pensa assim, entendeu? Não que o mundo é outro, né? Mas você quer quebrar o gelo também, você pedir desculpa. Quando a pessoa acha que você não vai pedir desculpa, fala, poxa, você me desculpa. Nossa, aí acabou. Hoje as pessoas estão se colocando num castelo também de só quem está no meu relacionamento que vale, né? Um dia desse eu fui num lugar lá, a pessoa, né? Passou na frente de todo mundo. Aí o pessoal reclama, não sei o que, tal. Eu fiquei imaginando, não, tudo bem, porque ela fez errado, né? Mas o que passa na cabeça dessa pessoa em tentar passar todo mundo para trás? Essa vantagem, né? A vantagem, essa pseudo-vantagem de ganhar alguns minutinhos, né? Porque ela pegou, né? Até estava despachando uma bagagem e tal. Ela passou na frente de umas 4 pessoas tal, passou e foi depois entrar no ônibus. E ela teve que esperar como todo mundo. Ficou. Não adiantou despachar, vai ter que esperar, achou que ia entrar no ônibus primeiro, o motorista falou, não, vai entrar aqui. Igual o pessoal, quando você está indo para a praia, que o pessoal vai pela direita, chega lá, tá tudo parado. Aquilo lá é exemplo, sempre acostamento, o pessoal passando e depois quer entrar na sua... Né? Tudo bem, você fala, não vai entrar também, não vou entrar nesse esquema também, o camarada eu vejo lá na frente, tá, se der espaço eu deixo passar também, né? Porque acho que então tem que ser empático também, não posso também me contrariar o que eu estou falando, né? Tudo bem. Aí ação é reação, né? Diz que o karma dele lá na frente vai ver, né? Não tem jeito, cara. A gente é que a gente acabou de falar, né, cara? A gente. Mas, Márcio, você está falando de amizade, é uma coisa que eu tenho visto assim, né? A gente percebe, né, dos nossos amigos aí, não dos amigos que a gente conquistou na vida e tal, mas daqueles de infância, juventude, a gente tem visto pouco, né, cara?
Um ou outro só que você consegue encontrar hoje, né? A gente tá perdendo tempo de se encontrar, né? Eu acho assim... Nós temos um amigo em comum, né? O Marcelo Baita, né? Ele falou uma coisa assim, pô, rapaz, a gente tem que parar de se encontrar em velório, cara. A gente só se encontra em velório. Daí eu falei, mas Marcelo, a gente só se encontra em velório porque a gente perde a oportunidade de se encontrar, porque a gente acha que se fala no WhatsApp todo dia, uma vez por semana, convém. É igual eu falei aquele dia, né? Eu falo com o Gui todo dia. O Gui é um outro amigo nosso, que é seu amigo também. Por eu falar com ele todo dia no WhatsApp, eu falei, vem pra casa. Aquele dia, né? Aquele dia tava você, o Betinho, o Marcelo. Eu acho que ele... Lógico, ele teve um compromisso, né? Mas assim, não vi, eu acho assim, eu já falo com o cara todo dia. Não é. Sente falta da pessoa, né? Pô, aquele dia lá que nós encontramos, fazia tempo que a gente não se encontrava. Foi tão bom, né? O calor da amizade, dar risada junto, voltar, né? as histórias. Tanto é que o Marcelo, que é o único solteiro da turma, ele, não, vamos encontrar mais, tal, porque ele sente necessidade. Ele mandou mensagem para mim. Falou, quando vai fazer o outro? Falou, precisa marcar, tal. Não, e outra, é muito importante, cara. Eu acho que eu vejo hoje pelos meus filhos, né, assim, eles não têm tantos amigos. A gente teve, igual você falou, eu vim de turminha, passei por outra turma, parece assim, uma turma foi morrendo, que foi casando, passei para outra, que foi morrer, foi casando, e fui andando, né, mas assim, eu vejo meus filhos, eles não têm tantos amigos como a gente teve, né, daquela época. É muito, muito ilusório. Eu não sei como vai ser lá na frente. Isso que me preocupa. É muito ilusório. Você tem, por exemplo, a pessoa tem Instagram, Instagram tem lá tantos seguidores, lá 3 mil, 4 mil. Eu, por exemplo, meu Facebook. Eu tenho mais de 2.500 amigos lá no Facebook. 200. Não, 2.500 está lá. Se eu olhar lá, está lá. Eu não tenho ainda. Agora, eu pergunto a hora lá, que eu ficar famoso desses ali, quantos que eu tenho uma interação assim? Né? Alguns até... por conta da época que eu dei aula, né? Na verdade, eu fui professor da AMOA há muitos anos, né? Sim, e lá eu cargo na AMOA. Né? Então, eu era advogado da AMOA e dava aula também, né? E lá eu fiz muitas amizades. Tenho amigos hoje, né? Amigos que vieram como alunos meus, né? Que hoje eu encontro. Mas tem muitos lá que passaram, eu só vi naquela época, quando eles tinham 16. Hoje estão com 27, com 26 anos e tal. De vez em quando, quando é aniversário, eu cumprimento. Ô, professor, tudo bem? Então, mas não é amizade. Na verdade, é como se fosse uma relação mesmo, né? E a gente é muito ilusório. Desses 2.500 aí, quantos que eu tenho mesmo? Quantos amigos mesmo? Mas a rede social, ela é ilusória, né? Sempre, se for analisar... Diga os filtros, né? Todo mundo que é bonito, todo mundo é magro. Outro dia, eu acho que eu vi acho que foi o Pablo Marçal falando. Você tem que entender... Mas acho que meu café esfriou, tem mais... As redes sociais... Tem que pegar mais café depois lá fora. As redes sociais, ele tá falando uma coisa seguinte... TikTok, palhaçada. Você tem TikTok? Não. Eu não tenho, eu não sei como é que funciona. Facebook, só reclamação. Devia chamar reclamação.com. TikTok, palhaçada. Twitter, agora é o X, né? O Twitter ele falou que eu fiz uma conta, mas eu não sei nem mexer com aquilo lá, rapaz. Não é porque eu sou analfabeto, não. Eu gosto de mexer no Instagram. Mas eu acho assim, é o que você está falando. Facebook. Essas amizades da rede social, eu acho que ela é muito... as pessoas querem passar uma vida que não tem, né? A maioria, né? E se preocupar com a vida do outro, né? Eles não estão querendo fazer amizade nenhuma. Não. Né? O importante é parecer ser, não ser. Né? E é difícil você ali... parece que você vive um mundo irreal, né, cara? É surreal, né? Não sei, surreal, acho que é a palavra melhor. E tem pessoas que querem aquilo. Né? Outro dia, não sei quem falou, pô, o cara postando, tirando foto com o iPhone, e o cara acho que viu o fundo da casa do cara tudo caindo, bagunçado. Mas cara, eu falei, é o que eles querem viver, eles acham que... É o momento, né? Eles acham que você tem um aparelho de marca, uma roupa de marca, né? Você vê que tem alguns sites lá que as pessoas, alguns perfis lá que as pessoas ficam exacerbando, né? Tá vendo esse tênis? Custa 20 mil, tá vendo? E isso tem público, né? Então, tem seguidores lá, 1 milhão de seguidores, porque o camarada vende essa ilusão, né? Só que hoje está muito consumista demais, né? Então, hoje... Além de consumista, cara, uma coisa que eu estou vendo muito, eu não sei
as redes sociais levam a um critério meio estranho de que para você ser aceito, você tem que se expor. Sabe? Outro dia vi até um amigo meu, corretor bom e tal. E, pô, ele pagou um anúncio patrocinado para mostrar o que ele vendeu. Patrocinar um anúncio é pagar para atingir um número de pessoas. Então, vendi essa casa, 700 mil, vendi não sei o quê, 400 mil, vendi não sei o quê. É dando conta de resultado. Eu falo para você, vive o resultado, né? Por exemplo, você... Mas isso é um pouco da sociedade de hoje, né? Eu lembro de um... Será que para você ser aceito, Márcio, mas é o que você... É, o que você tem. Você pode ter um carro lá, sei lá, um carro importado lá, mas você tem um boleto enorme, não importa. Ninguém vai saber do boleto que você tem, quer saber o carro. Eu lembro uma vez que um aluno meu veio perguntar para mim, perguntou, ô professor, que carro que você tem? Aí eu falei meu carro, né? Carro popular, tal, falei. Ele falou, nossa, mas o advogado é rico, por que você tem um carro desse, né? Daí eu falei assim, não, eu tenho porque eu quero, né? Eu quero esse carro. Porque né? ele me leva para qualquer lugar. Antônio Hermílio tinha um Monza, ele tinha condições de ter um carro importado, ele andava com Monza anos 89 lá e tal. Você falou do Antônio Hermílio, você sabe que o pai dele, meu avô foi motorista do pai dele. Poxa, que legal. A casa que o meu avô tem, o pai dele que deu. Caramba. O meu avô foi motorista do pai do Antônio Hermílio até aposentar. Nossa, que legal. Até não sabia disso, Márcio. É. O pai do Antônio Hermílio. E meu avô era o motorista particular dele. É um cargo de confiança, né? Para levar um homem daquele lá. A casa que eles têm, que hoje ficaram para meus tios, ela é uma casa que foi o Antônio Hermílio que deu para meu avô. Então, foi reconhecimento da... Mas o meu avô falava uma coisa assim, você vê que a gente está conversando, a conversa vai... Que o Antônio Hermílio, né, sem ser o filho, né? Ele era uma pessoa muito correta, assim, que nenhum filho teve privilégio. Ninguém chegou lá, e olha as empresas, né? Aquelas empresas, era um pool de empresas aí, de mais de 30 empresas, e os filhos tinham carros populares. Trabalhavam na empresa e tinham que comprar o carro com um salário, não com dinheiro por ser dono da empresa. Mas é uma visão pessoal dele, né? Porque hoje você vê hoje... Mas hoje essa questão do sucesso, né, do cara ser bem sucedido, né, é meio complicado. Você vê um camarada lá que se esforça, tem um trabalho bacana, faz lá, o cara não consegue desenvolver, ter patrocínio. Mas você pega um camarada lá que faz... não sei, teve uma onda aí do camarada ficar falando repetido lá, né? Olha a florzinha, olha a florzinha, olha a florzinha. Então, e você vê que o cara ganhou muito dinheiro com isso, muito dinheiro, né? E você percebe, mas que sociedade... Então, sociedade. Eu não sei para onde... Para onde nós estamos indo, Márcio? Nós estamos indo. Que valor nós estamos levando? E não estou falando assim de você ser protetor da sociedade, dos bons costumes. Não, é questão de bom senso mesmo, né? Hoje, um garoto, hoje lá com seus 19 anos, ele vê mais vantagem em ficar dançando no TikTok, que ele vai ter retorno, sim, mas o conteúdo disso aí é efêmero, daqui 2, 3 anos, né? Você vê o sucesso que tem a cada 2 anos, aí 3 anos, o camarada da caneta lá, fez sucesso, ganhou dinheiro, luva de pedreiro é um outro exemplo também, pessoas que receberam muito dinheiro por ações simples, né? A carência está nesse sentido, né? De você fazer as coisas. E outra, eles não estão, às vezes assim, eles entram sem preparo nenhum para cair. Eles começam, sobe, estou acompanhando, não vou entrar nesse mérito, mas assim, o caso do Luva de Pedreiro aí, a situação dele já está ficando complicada. É difícil, né? Com tudo que ele... As pessoas abusam também muito da humildade dele também, né? Então, mas eu vejo assim, que ponto... outro dia, é igual o cara falar para você, eu tenho um amigo que ele está muito bem de vida, do mercado imobiliário, e ele sempre perguntou para mim uma coisa assim, cara, por que você não é rico? Ele é rico. Ele tem casas de aluguel, carros importados, viagens. Eu falei para ele uma coisa, ele falou, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é ser rico? O que é ser rico? Ser rico é ter o mesmo carro que você, morar nessa casa que você mora,
Falei para ele, cara, eu me considero um cara rico. Eu acho que a riqueza ela está naquilo que de você trabalhar honestamente, de você buscar algo, sempre buscar. Não importa. Até brinquei, eu sou um cara rico que tem um carro de pobre, tem uma casa de pobre, mas eu sou um cara rico. Mas, Do que muito rico, aí você vai por outro lado da história da riqueza, você vê um cara aí, um traficante, um cara que faz coisa errada. Falei, hoje ele está com essa casa, com esse carro, mas amanhã ele não vai ter mais nada. não vai. Porque o pensamento dele é de... Mesmo aquele que faz alguma coisa certa e tem, mas se preocupa apenas em acumular, o camarada tem casa em Campos do Jordão, tem no Guarujá, tem em São Sebastião, tal. E pergunta quantas vezes ele vai nessa casa. Que ele vai usufruir? Não. Tenho 3 carros na garagem. Você usa um de cada vez, você não usa os 3. Entendeu? Eu lembro, tem uma época que eu andava a pé, de ônibus, né? E eu ficava no ponto, né? Esperando o ônibus e tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, poxa, vídeo que eu tiver o carro, né? Vou ser mais feliz. Mudou nada, cara. Eu só chego mais rápido nos lugares, né? Mas, por exemplo, tem vezes que eu prefiro até de ônibus, eu pegar para São Paulo, eu só vou de trem, cara, porque vou enfiar o carro em São Paulo. Não vou. Então, o conceito de felicidade é um pouco diferente, né? De riqueza também, né? Acumular. Você vai acumular uma vida inteira, quando você chegar com os seus 70, 80 anos, você vai ter o desgaste natural do corpo, você vai ser igual àquela pessoa que não tem nada, tomando os mesmos remédios, né? Pode tomar remédio mais caro, mas a hora que vai embora, bicho. A riqueza, eu falei para esse meu amigo, eu, graças a Deus, eu não tenho muitas posses, eu tenho a minha casa, uma casa boa, que eu considero boa para mim. Tenho meu carro, e o principal, cara, educação e estudo para meus filhos. Isso é essencial, cara. Nossa. Sabe? Cara, o que eu acumulei da mercado imobiliário, a gente fala essa ilusão, muita gente entrando, que fica rico, que ganha dinheiro. Eu não sei de onde tiraram isso. Não sei. Sabe? É igual o direito. O advogado tributário, tudo é milionário, advogado de penal é milionário. Gente, tudo. Você fica milionário se você estudar, se você se aperfeiçoar, se você, sabe, ter foco daquilo. Tudo é um elemento, sabe, né? Tudo também não é só isso também, né, Márcio? Eu vejo assim, também depende muito do tipo de conduta que você tem. Porque você pode ser um advogado criminalista, por exemplo, né? E não andar direito também, né? Sim. Entendeu? Às vezes eu falo, mas por que você não é rico então? Eu falo assim, não, às vezes que eu tinha opção, eu escolhi o outro lado, não escolhi o lado fácil. Sim. Né? Porque, não entrar em detalhes, mas às vezes apareceram coisas colocadas na mesa para mim, faz isso, eu poderia receber um bom honorário para aquilo. Mas às vezes eu falo, não, isso não se condiz com meus valores, né? Coisas assim absurdas. Se eu um dia puder contar aqui, coisas assim de chegar a gente no meu escritório, foi indicado para você e tal, e contando, eu não vou nem entrar em detalhes, mas assim, é difícil. Dinheiro, ainda mais criminalista. Dinheiro fácil para fazer nada, ficar só de atenção com o celular, espera se a coisa pegar, a gente liga para você vai ganhar isso já sem fazer nada. Então, e tem amigos que vão, que custam rico, estão com carros importados e tal. Ótimo, eu fico muito feliz por eles, né? Na verdade, assim, eu não questiono por que ele tem. Deus sabe para quem manda as coisas, né? Eu vejo assim, como você falou, minha casa também é meu lar, minha família, minha filha, Lorena e tal, né? Consegui também dar o estudo, é uma psicóloga, está fazendo pós-graduação, entendeu? Tá progredindo. Não tem preço. Não tem preço, né? Você, Pedro, aí, sucesso em breve. E você sabe o que não tem preço? É uma historinha assim, né? Eu acho que até contei ela já no outro podcast, né? Eu estava com um amigo indo no sítio dele. Pegou uma estrada aqui indo para Zonoses aqui, né, em César de Souza. E tinha um senhorzinho na estrada de chapéu de palha e tal, varrendo. Então ele falou assim, esse é o seu Luiz, ele montou uma casa de ração. Porque ali tem bastante sítio, o pessoal tem cavalo, animais. Sim. Só que eu não reconheci de primeira vista, porque ele estava de chapéu, abaixado. Aí o meu amigo parou o carro e... Ô Luiz, beleza? O seu Luiz foi até o carro. Aí meu amigo falou para ele, tô indo lá no meu sítio e tal, depois vou pegar a ração e tal, lá pro cavalo dele, as coisas dele lá. Aí perguntou pro seu Luiz, ô seu Luiz, esse aqui é o Márcio, o senhor conhece o Márcio?
baixou, ele olhou para mim. Aí eu já tinha reconhecido, né? Aí fiquei quieto. Falou assim, olha, graças a esse homem eu tenho uma casa. Louco, bacana. Então, quer dizer, você sabe que isso daí, cara, é uma história tão simples, mas que aquilo me deu uma coisa. Falei, poxa, eu acho que eu fiz a coisa certa. Mas se mudar a vida de uma pessoa por um ato simples, é a coisa mais linda que tem, né, cara? Sabe, de você fazer alguma coisa e a pessoa tá. Eu tô falando, é empatia e gratidão, né? Porque não foi só vender, sabe assim, ele tinha uma dificuldade econômica, foi todo um trabalho. E você fez um trabalho para poder ajudá-lo, né? Na época que eu estava na faculdade, isso em 93, 94, eu dava aula no Estado, como professor substituto, né? E tinha uma aluna, né, que, como era substituto, eu peguei a aula, por exemplo, agosto até dezembro. Né? Até dezembro, que era o período de férias de uma professora de uma licença maternidade, alguma coisa assim. Tal. Aí, essa aluna, ela sentava lá no fundo. Você vê, mudar às vezes, a gente muda a vida da pessoa por causa de um pequeno gesto. Né? E ela pegou, e um dia eu estava estudando na faculdade, e eu cheguei à noite, eu ia ter uma prova, eu estudava de manhã, né? Trabalhava à tarde, de manhã eu estudava. Eu levei uns livros de processo penal para eu estudar. Né, no intervalo, tal, não sei o quê. Botei em cima da mesa, fiz a chamada e comecei a dar aula, tal, não sei o quê. E ela do fundo olhou e viu lá, estava escrito processo penal. No intervalo, ela falou, professor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Essas coisas que o senhor tem aqui, esses livros aqui, o senhor é coisa de advogado? Eu falei assim, daí eu não era advogado, era aluno, né? Eu falei assim, daí não vou falar que sou advogado, né? Eu falei assim, mas por que você está fazendo a pergunta? Não, que eu tenho um problema assim e tal. O meu pai, ele está cumprindo pena no interior, tal, lá numa fazenda, lá tal. Só que me falaram que falta um ano para ele cumprir e ele está querendo, não está aguentando de saudade, principalmente de mim. Você não foi lá visitá-lo? Não, eu não fui porque eu não quero ir lá. Ele falou para não ir e tal, que não é um ambiente legal. Eu falei, tem razão tal. Eu falei assim, mas é por minha causa que ele quer sair, que ele está com vontade de vir. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer, né? Estudando direito, não falei, falar com o coração, né? Eu falei assim, mas por que ele quer sair? Ele está com saudade? Mas por que você, uma coisa simples, eu falei, por que você não faz assim? Hoje em dia, né, naquela época tinha acabado de sair aquele tarifa social do Correio, que você pagava 10 centavos, alguma coisa assim, né, 1 centavo. Faz um diário para ele, de tudo. Carta social. Carta social. R$1. Isso. Não, mas na época era 1 centavo, era menos, 1 centavo, 10 centavos, a coisa. Isso foi em 93, né? Tá. Aí ela falou para mim, então você faz assim, por exemplo, semana, escreve, pai, o papai, tal, não sei o que, a semana aconteceu isso, tal, fui em tal lugar, pai, tirei minha carteira de trabalho. Faz um resuminho e toda sexta-feira você manda a carta para ele. Faz isso aí que ele vai receber essa carta, ele vai sentir o coração quente e vai acabar. E fala, pai, fica mais forte aí, por favor, não vem para cá, tá em breve, você vai começar a sair e tal, não sei o quê. Tá, conversei com ela, né? E você, como é que se sente? Comecei a escutá-la, né? Aí tudo bem, passou um tempo, na semana seguinte, né, que eu dava aula nessa escola só na sexta-feira, né, à noite, as 2 últimas da aula, ela começou a sentar na frente. Na minha frente da carteira, você até tirou a menina que tem ali, porque ela era grandona e tal, e ela falou assim, não, eu vou sentar assim. Eu falei assim, mas não adianta você mudar só na minha aula, você tem que mudar nas outras também, né, professor? Mas eu vou fazer isso aí, né? E na sala dos professores, eu chegava assim, as outras pessoas, que feitiço que você fez naquela menina? Eu falei, o quê? Hoje ela senta, ela fica quietinha, tá fazendo as matérias, entregando e tal. Porque daí eu falava assim, não, eu não fiz nada, eu só escutei, né? Daí ela falou, não, tá ótimo assim, bom. Resumindo isso aqui, tal, eu pensei, acho que não mudar a vida de uma pessoa desse jeito, né, tal. Aí teve a formatura e na escola me convidaram para ser o apresentador, né, o apresentador o mestre de cerimônias, né. Eu tinha aquela coisa de falar voz meio grossa, assim. MC, você foi MC? Não, eu fui o MC, não, deu de terno MC lá. Tinha um terno, até um terno, naquela hora usava umas cores meio estranhas, rosa. Nossa senhora, aquele terno não era carmim, né, o pessoal falava, né. Cor de carne. Mas você sabe que você ficou com um terno meu um tempão usando. Fiquei, nossa, eu agradeço até hoje. A amizade é isso, né, cara? Não, e a camisa que a gente dividia, todo mundo? Ficava comigo, com você, com o Marcelo, a camisa ficava um período com cada pessoa. Olha, gente. Então, mas só para concluir essa coisa. A menina. Aí eu saí e tal, e na época não era casado ainda, né? Minha namorada, a Rose, né? A noiva ainda e tal. E ela veio e trouxe a mãe. Falou. Professor, ela pediu, dá licença um pouquinho, né, para minha mulher, e falou assim, ó, professor, essa aqui é minha mãe. Daí ela falou assim, mãe, esse aqui é aquele professor que eu falei. A mãe me abraçou, ficou chorando, ó, muito obrigado, tal, não sei o quê. Eu fiquei, né, todo desconcertado, né? Aí passou mais um tempo, apresentei e tal, aí veio a hora da balsa. Ela veio e falou assim,
posso pedir um favor? O meu pai não pode estar aqui, o senhor não pode representar o meu pai e Olha, dançar cara, a valsa da formatura? Eu falei, puxa vida, né? Pedi autorização para minha mulher, né? Tudo bem, não se precisasse, né? Mas eu peguei e fui, mas eu fiquei tão feliz, isso me marcou. Isso foi em 93, quantos esquece, anos? né, cara? Isso para mim, se de alguma forma mudou com certo... Isso que vale, que foi o que você fez com o seu Luiz. Você mudou. Gente, estamos voltando para o podcast Café com Chefão. Eu estou trazendo aqui o meu amigo Gilson Luiz Almeida. Mas assim, cara, eu lembro muito daquela época, a gente fazia muito assim, né? Era todo molecado, um dormia na casa do outro também, né? Acordava de manhã, tava todo mundo na sala, né? Eu lembro uma vez na casa do Pio, né? Que a gente tava dormindo lá. Fizemos lá, os pais deles foram viajar, né? Estavam no interior lá e tal. Acho que era Americana que eles foram. Aí vamos fazer um churrasco na casa do Pio lá, tá? Juntou acho que uns 20 ou 30. 20 ou 30, Nossa, cara. Casa grande, com piscina, cara. Aí a vizinha, né, que era muito amiga, falou, olha, não chamei a polícia porque eu sabia que era o Pio que estava lá, né? O Wagner estava lá, senão ia ter chamado a polícia. Né? Eu sei que teve uma hora que eu lembro, não sei se você vai lembrar, o Luizão, cara, era umas 2 horas da manhã, o Luizão pegou, ele estava de sunga, né? Tava pulando na piscina o tempo todo, churrasco e tal. E ele subiu em cima da casa, no telhado, com um surdo. Eles gostavam de tocar pagode. Ele pegou um surdo e ficava lá em cima, lá, bam, bam. 2 horas da manhã, o cara lá só de sunga lá. E ele tinha 1,90 m e pouco, sim, grandão, sim. Luizão, no irmão do Cado, né? Cara, eu falei, como é que pode? Isso ia pra um lugar, a nego lá deitado no chão, outro dentro da piscina tomando, gente fumando dentro da piscina. Como é que pode, cara? Eu falei, nossa. Pegasse essas bolas, mas saiu. Ficamos até outro dia. Outro dia, ela falou, era uma época boa aquela época, né? Boa, né, cara? Engraçado, né? Hoje em dia ninguém faz mais isso. Sabe que eu lembro muito, cara? Daquele... quando começou o lance do videocassete, que a gente começou a assistir filme... Né? Aquela mania, alugava na sexta-feira 4, 5 filmes, de cassete, 2 cabeças, 3 cabeças. Não, era muito assim, né, cara? Era ostentar, né? Era uma ostentação, né, cara? Mas a história mais legal, cara, que eu tenho com você é a amizade. Esse cara é meu amigo. Mas ele não quer ser meu amigo, pelo jeito, né? Desse jeito. Dependendo da história. Pode ser que a amizade termine hoje. Cara, aquela da luva de moto. Ai, meu Deus do céu. Você vai com puta, mas... Não, você tem que contar, cara. Não tem. Vamos começar. O que aconteceu aquele dia que você perdeu o cheque, cara? Eu perdi o cheque, tá bom, vai vendo. Então, naquela época, mas eu tinha acabado eu trabalhava num banco, né? Sim, eu lembro. Não sei se foi a época do Unibanco, porque eu trabalhei em 2 bancos, no Unibanco e depois fui no Bandeirantes. Não sei. Acho que era o Bandeirantes. Bandeirantes, né? Isso foi em 91, eu acho. Foi em 91, Eu tinha acabado de sair do banco, né? Teve um corte no banco lá, mandaram embora, tal, né? Eu estava na faculdade, inclusive, né? Eu estava no primeiro semestre da faculdade, né? Não, segundo semestre. E eu lembro que você chegou para mim e falou assim, Gilson, vamos para Jacareí, porque lá tem uma danceteria lá, que é a New Age, né? Era top. Lá. O pessoal de São Paulo vinha para Jacareí, né, meu? E ela estava completando 10 anos, né? Então é show, vai ser muito legal. Ó, se alguém estiver participando ou vendo o nosso programa aqui, que esteve na New Wave, pô, manda uma mensagem para nós aqui. Eu fui, né? Eu fui. Então, e quando fez 10 anos, né? Ia ter uma promoção. Peraí. Vai aparecer o cara da luva. Da luva, meu Deus. Não é nem luva de pedreiro. Então, aí eu e o Márcio, a gente costuma sair sozinho. Tem uma época que estava sendo só eu e o Márcio. A gente ia para Arujá, ia para São Paulo, ia para São José. Todo lugar a gente ia sozinho, eu e o Márcio, né? Porque ele ia, na verdade, ele ia e na volta eu trazia o carro dirigindo, né? Então ele bebia muito lá e eu tinha dirigindo, né? E nós fomos para lá, né? Mas como é que... O Márcio sou eu. O Marcinho é ele, né? E o que acontece? Naquele momento lá, a gente tinha um costume de fazer assim. A gente pegava um cheque, ou eu pegava com meu pai, com a minha mãe, ou ele pegava com a mãe dele. Então pegava um cheque. Dinheiro, e a gente tinha o costume, tinha um posto de gasolina aqui que trocava o cheque pra gente. Então, te abastecia 10 e pedia 20. Dava um cheque de 20, pegava R$10 lá, né? E o resto colocava em gasolina e tal. E a gente fazia isso. Aí o Márcio falou assim, vamos para Jacareí e tal. Eu falei assim, puxa, mas o Márcio não estava sem cheque naquela época, a mãe dele não quis dar o cheque. Tava com dinheiro, né? Não. Aí ela falou, então falando, eu pego com a minha mãe, né? Porque a minha mãe tinha conta conjunta com meu pai e tal. Eu cheguei em casa, cheguei, tomei um banho. Eu falei, mãe, só tem um cheque, só me empresta um cheque? Daí ela falou assim,
Cheque para quê? Não, que eu vou dar um cheque que eu vou botar gasolina lá, não, aliás, eu vou usar lá na... Vou usar lá lá no lugar. No lugar lá, então eu falei assim, bom, beleza, eu vou com cheque, daí o Márcio falou assim, ó, eu pago a gasolina e você paga o que gastar lá, depois a gente racha. Eu as entradas, né? É. Que você ia pagar o que consumisse lá. Consumisse lá dentro, né? A gasolina já estava certo. Tava tudo aí legal. eu peguei, tá bom, fui tomar banho, peguei, ela me deu o cheque em branco, né? Ela assinou o cheque, me deu e tal, fui tomar banho. A hora que eu saí do banho, ela falou, quanto que você vai dar esse cheque, né? Eu pensei, vamos fazer o dinheiro de hoje. Ah, mãe, acho que uns R$150, acho que mais que isso. Mas daí o Márcio nós vamos repartir, né? Ah, R$200, vamos deixar por aí. R$200, né? Depois o Márcio vai repartir. Na segunda, terça-feira ele me dá. Ah, então tá bom, mas então faz assim. Me devolve o cheque, eu te dou o dinheiro. E ela me deu o dinheiro. Peguei o dinheiro, enrolei, botei dentro da bolsa e fui da carteira e fui tentar me arrumar de novo. Tá. Beleza, tal. E o Márcio buzinou, veio, entramos no carro. Daí ele falou, Gil, nós temos que ver gasolina lá, não sei o que tal, né? Então tá bom. Passamos no posto conversando, aí compramos cerveja, fomos tomando e tal. Chegou no posto, o camarada falou assim, quanto que deu? Deu tanto, eu peguei e dei o dinheiro, botei os 200 conto de dinheiro, eu dei pra botar gasolina, né? Uma coisa assim, não lembro o valor e tal. Beleza, e fui. Não, mas tinha sobrado. Você perdeu o dinheiro. Não, acho que não perdi, não. Isso aí, na verdade, assim, nós fizemos um abastecimento e outra coisa, nós fizemos um esquenta antes. Nós fomos na cidade lá, para não ter que gastar lá dentro. A gente gastava melhor, fomos uma lanchonete lá, começamos a beber. E eu gastei esse dinheiro e não percebi. Como o Márcio... Você achava que você estava com cheque também. Isso, mas o Márcio, como você ia fazer as entradas, eu peguei, entrei já, cabeça... Né? Na verdade, a gente já não tinha mais a grana para tomar mais nada. Não, mais nada. Só que na minha cabeça o cheque estava dentro do bolso, né? Tava dentro da carteira. Nós entramos, tal, não sei o quê. Falei, bom, beleza, né? O Márcio pegou, foi dançar lá tal. E o Márcio tinha umas amigas lá, uns amigos lá que eram de lá, da cidade lá. São José, lá, Jacareí de lá, tal, não sei o quê. Eu sei que sentou acho que umas 6 pessoas, né, na mesa lá, tal, não sei o quê. E começamos a tomar chopp e tal. Aí eu fiquei com vontade de comer uma porção uma porçãozinha qualquer lá. E eu chamei o garçom, por favor, me vê uma porção. Eu achando que estava no meu bolso, né? Qualquer coisa eu dou aqui, tô tranquilo. Eu ia lá. Eu vou falar pra você. Amigo que você foi também, né, meu? Não, eu tava indo lá, só via você pedindo as coisas. Não, eu não pedi as coisas. Eu pedi uma porção, pedi uma rodadinha de chopp. Quer chopp, né? Aí tu foi pagando, vindo o chopp e tal, e eu tranquilo, contente, sal. De repente eu fui no banheiro, vou no banheiro. Cheguei no banheiro, tô lá, né? Fazendo o que tem que fazer, assim, e aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada no cheque. Enfiei a mão no bolso, procurei e não achava o cheque. Falei, caramba. Aí fechei a carteira, aí voltei pra mesa e fiquei. Começou a passar o fogo, né? Aí eu peguei e falei assim, bom, vou lá de novo. Voltei no banheiro, peguei a carteira, abri compartimento por compartimento, tirei a calça para ver se não tinha caído, se estava dentro do bolso, botei a calça pelo avesso, uma calça jeans e nada, botei a mão na cabeça e eu falei, Márcio... E você atrás de mim, né? Márcio, você tá com cheque, Márcio? E o Márcio, que cheque? Não sei de cheque, não sei de cheque. Márcio, e agora como é que eu pagar? Eu falei, Márcio, eu tô sem dinheiro nenhum, porque eu paguei as entradas. Não, e ele sentadão lá, todo mundo pedindo as coisas, achando que ele ia pagar, viu? Todo mundo pedindo as coisas. Os meninos, os caras lá que eu nunca vi também. Não é assim não. Eu que tava pedindo, eles não estavam pedindo. Eu que pedia. Você que pedia. Eu pedia, uma pizza. Mas a rodada de show. Mas eu tava achando, parecia o cara da... Como é que fala? De repente esse cara aparece desesperado atrás de mim. Cara, você viu o cheque? Cara... Acho que eu perdi o cheque, cara. Eu achando que tinha perdido o cheque. Foi, daí eu falei, Márcio, cadê? Mas Gilson, não tem, não sei o que. Você não trocou o cheque lá no... Você não trocou cheque com a sua mãe? Aí começou a vir, o fogo foi passando, a cabeça foi voltando. Nervosismo, né, cara? Rapaz, daqui a pouco eu lembrei. Aí eu cara. falei assim, cara, verdade, eu pus gasolina, eu troquei o cheque e pus a gasolina pra gente vir pra cá. Ele falou, nossa, Márcio, e agora vamos ter que lavar, Márcio... Vou ter que lavar a louça aqui. Eu quero saber como eles iam embora, cara. Se os caras... Porque a entrada tava paga. Tava paga. A gente não ia ter problema pra sair. Mas o problema era a conta. Cara, eu sentei assim, falei, meu Deus, e agora? Eu já comecei a passar mal, né? E vem. E estavam sorteando no dia, como era aniversário. Era aniversário da Honda. Era aniversário da Honda e a Honda tava patrocinando. Então, inclusive, até uma moto, né? Uma moto, capacete, moto. E tinha uma luva de couro especial da Honda, linda, tal, não sei o quê, né? E cada um recebeu um ticket, né?
Aí a menina que tava do meu lado assim, e o rapaz assim e tal, nossa, que legal. E pegou, fez o sorteio e eu ganhei a luva. Eu ganhei a luva, fui lá buscar a luva. Ganhei a luva, ai meu Deus do céu, e agora? E eu não sabia o que fazer com aquela luva assim, porque como é que eu vou pagar, não sei o que. Aquela luva era cara, meu. Então, mas daí a menina falou, que luva bacana, eu dei pra menina porque achei, bom, depois eu acho que eles vão ficar de bem comigo e tal. E foi, cara, a hora que veio a conta, meu... A hora que veio a conta, aí infelizmente eu tive que... Tinha um rapaz do meu lado, né? Eu não conhecia o cara. Eu não conhecia o cara, né? Um amigo, acho que nem o Márcio conhecia. Eu lembro que eu não quis nem ficar perto, velho. Amigo, né? Tá vendo? Amigo, né? Isso é amizade. Aí daqui a pouco te espero lá fora. Eu falei, tá bom. E eu no meio de uns 6 caras, né? E de umas 3 meninas que eu não conhecia, né? Conhecia assim... Conhecia as 3 meninas e uns 2 rapazes. E uma conta de 300 pau. Se fosse de grande hoje, é uns 300 conto. Né? Foi uma grande, vamos supor. 300 pau lá. Aí eu falei, daí eu olhei pro cara, né? E o cara, se eu não me engano, ele era mecânico, assim, né? Ele até falou, gente boa, cara. Daí eu falei, rapaz, eu tô com um problema aqui. Ele falou, o que foi? Rapaz, eu esqueci, perdi o dinheiro que tava aqui. Falei pra ele, você perdeu? Vamos ver se a gente acha. Ele, cara, fiz o cara procurar comigo o dinheiro pra dar a mim. O cara vindo parar o baile. Para lá, acende a luz. Alguém acha um cheque, sem um cheque. Aí eu falei, cara, aconteceu isso e tal. Daí ele falou assim, não, vamos fazer assim. Você quer que eu acerto? Depois você me manda. Naquela época não tinha esse negócio. Tinha Pix, já nada. Né? Você tinha que ir no banco fazer a conta. DOC, né? Fazer DOC. Daí eu falei assim, então faz assim, você acerta aqui, dividiu em 3, né? 3 a conta, né? Aí eu sei que 100 conto pra mim, ele pagou a minha e tal. Eu cheguei, anotei o telefone dele, direitei o telefone e anotei a conta dele. Não, fica tranquilo, cara de boa, cara. Porque na verdade ele tava de boa, porque ele tava interessado na amiga nossa. Então, amiga nossa. E tanto é que depois, na semana seguinte, tem a cena lá também, né? A outra cena, no aniversário da mãe dela. Ele tava afim dela, não, fica tranquilo, você é amigo dela, tal, não sei o que, tal. Né? Aí eu falei, vocês são amigos dela, não tem problema. O cara tudo docinho comigo, né? Tudo bem, né? Na segunda-feira, né? Fez a média, né, cara? Fiz a média, né? Na segunda-feira peguei lá, falei com a minha mãe, mãe, aconteceu isso aí, né? Eu tinha acabado de sair do banco, mas eu estava naquele período de 10 dias, não tinha recebido ainda, sabe? Então eu estava aguardando, né, mãe? Mais uns 10 dias eu acerto com a senhora. Ela me deu 100 conto, ele tinha conta, naquela época era Bamerindos, se eu não me engano. Aí eu falei assim, faz a conta que fiz, né? Aí liguei pro telefone, tô mandando para você aí e tal, né? Não sei o quê. Eu usava até fax, naquela época né? Tinha fax. Tinha fax. Mandei para ele, não precisa, eu já vou confirmar lá, não sei o quê. Eu falei, puta, porque na outra semana era aniversário da mãe dessa amiga aqui. Que a gente foi, né? Então. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado também. Ela morava em São José, ali no Vila Verde. Vila Verde. Vila Vista Verde. Verde. Vista Verde. Vista Verde, acho que é. Ou é Vila Verde, não sei, eu não lembro. Eu não lembro. Porque ela também foi engraçada. Aí nós chegamos, eu, Márcio, fomos chegando na porta assim, daí o cara já tava com a Kombi lá, né? Eu falei assim, tu recebeu? Ele, obrigado. Não, eu que agradeço você, cara, pode descontar. Aí tal. Aí conta você agora a tua história, né? A hora que chegamos lá, né? A primeira coisa que acontece Não, mas outra história engraçada foi quando a gente deu carona. Não, mas você não quer contar, você quer contar o meu podre, o seu não, né? Não, vou contar o seu podre, cara. Aquele dia da carona, com o carro, nós enchemos o carro de gente pra... Pô, aliás, a gente era taxista naquele baile, né? Que era... O carro vinha com 300 pessoas dentro, em cima do outro. O carro do Marcelo, né? Deixava uma aqui, o outro lá, o outro aqui, o outro lá. Aí esse cara chega na casa da menina, pede pra tomar água, porque a gente ia pegar a estrada, vamos tomar uma água. Pô, aí ele entrou, a menina acho que levou na cozinha, esse cara achou um skate, velho. Quando eu vejo esse cara passa no corredor da casa da menina com skate, não é... o pai da menina... Pera aí, não, é isso não. Não, vou contar assim, né? Ele trabalhava, a mãe acho que trabalhava um negócio de aluguel de roupa. De roupa. Então, aí eu peguei, fui tomando água lá e todo mundo quieto que meu pai tá dormindo, minha mãe tá dormindo e tal. Eu vi o skate, falei, cara, que legal. Aí daqui a pouco eu ponho o skate, tô passando, daqui a pouco o cara abre a porta. O cara desse tamanho na sua sala andando. Não, era magrinho naquela época. Mas era desse tamanho que eu falo. Fui grandão, que a gente praticou esporte. Mas, imagina o susto do cara. E ele baixinho assim. Imagina eu aqui, tô dormindo aqui, de repente eu abro a porta e vejo um cara andando de skate. Não, cara, é isso. E também nessa época também não era obrigatório usar cinto e né? Aí o Marcelo tava na frente assim, aí veio a amiga dele assim, aí ele falou, dá a carona pra minha amiga, e não cabia mais ninguém no carro.
Daí a menina falou assim, senta no meu colo aqui, né, na frente, né? Naquela época não tinha tanta fiscalização e tal. Daí o Marcelo falou assim, só que tem que usar o cinto. A menina pegou, mas usar o cinto, a menina pegou o cinto, assim, não sabia o que era. Ela olhou pro cinto, olhou pra coisa assim, e enrolou no pescoço, assim, o cinto, né, cara? Falei, puta merda, que porra, olha o nível da gente ainda. O nível, cara. Né? Mas, cara, eu acho assim, a gente, graças a Deus, a gente nunca aconteceu nada com a gente de mais grave. A gente tem bastante história bacana. Da outra vez lá, não fomos comer o lanche. Do lanche. Vamos comer um lanche aqui, entramos ali em Jacareí. Bem na principal ali, né? Depois da New Wave. Aí nós entramos lá, sentamos lá, pedimos o lanche e tal. Tá eu aqui, eu sentado perto da parede. O Marcelo aqui. Eu mais fundo. E tinha uma cadeira assim, né? Daqui a pouco estávamos conversando, era com as 3 horas da manhã. Uma gritaria, de repente. Daqui a pouco tiro. Pá! 2 tiros, né? O que é isso? Eu falei, é tiro, né? Na hora que dobra a esquina, um monte de menina, né? Correndo, e uma menina veio correndo assim, olhou pro Marcelo e falou assim, ai, os caras estão dando tiro em mim. Ele falou, então senta aqui. Aí pedimos pro cara liberar o banheiro. Eu falei assim, eu falei, ô Marcelo, você é maluco? O cara vai dar tiro em todo mundo aqui. Não, mas ela tá pedindo, você é louco? Pá, deu um tapa na cara dele assim, você é louco, cara? Daí a menina, vai lá pro fundo. Deu que abre a porta pra ela, o cara foi lá, né? Foi até gentil, abriu a porta. Os caras passaram procurando, não entraram assim, viram lá. Eu falei, imagina se a menina tá sentada aqui, ele ia mirar aqui. Senta aqui que a gente cuida de você. Senta aqui que a gente cuida de você. Olha a palavra. O Marcelo era figurinha também, né? O Marcelo tem história com ele também, cara. O Marcelo. Sabe como é que eu conheci o Marcelo? O Marcelo eu conheci ele no show do Kiss, em 83, né? Porque eu era amigo do... Mas você conheceu lá no show? Não, no show. No show. Então, eu conhecia... O Wagner era meu amigo e o irmão dele, o Tarcísio, era amigo comum. Então, nós 3 curtimos rock, a gente gostava de rock, se encontrava sempre. Aí, em 83, o Kiss fez a primeira turnê aqui na América do Sul e veio para São Paulo, no Morumbi, né? Aí nós pegamos um ônibus aqui e foi uma excursão para lá. E no ônibus o Tatá falou, o Tarcísio, né, falou assim, meu irmão também vai, né? Que é o meu irmão mais velho e tal. E o Marcelo eu conheci, o Marcelo é pequenininho, né? Aí, aquela coisa, nós ficamos perto do palco, assim. Cabelinho, né? Nós ficamos perto do palco, assim, mas pra quem já foi em show de rock, sabe como é que é. A hora que começa o show, aperta, todo mundo corre pra ficar perto e aquilo sufoca. E gente fumando, naquela época o pessoal fumava tudo, maconha, fumava tudo assim do lado, e vai ficando tão quente, abafado, que quem é mais baixinho, a gente que é alto, a gente respira assim. Sim. Mas quem é baixinho começou a ficar sem ar. Imagina o Marcelo. E o Marcelo começou a dizer, bicho, eu não tô legal, eu não conhecia o Marcelo. Aí catei ele, botei ele no meu ombro assim, botei pra ele assistir assim, então fiquei o show com ele nas minhas costas, parecia um encosto lá de terreiro nas minhas costas. E a amizade durou. E foi ali, né? Aí e tava o Edson também, que esse cara acho que você não conheceu, o Edson também, que trabalhava comigo na época, eu trabalhei na Buri, naquela loja. Na Buri. Você trabalhou lá. Trabalhei lá na Buri, de 82 até acho que 85. E o Edson também gostava de rock, foi com a gente. E o Edson era menorzinho, ainda era pequenininho, né? Aí o Edson falou assim... Pô, você pegou esse daí e não me pegou? Não, então ele falou assim, cara, você tem que me botar, eu não consigo, né? Aí eu comecei a perceber que, por exemplo, quem passava mal... Tinha umas meninas que estavam passando mal, o pessoal carregava por cima assim e colocava naquela área que é reservada ali. Eu falei, cara, fala que você tá passando mal. Que? Desmaia, cara. Ele desmaiou, me ajuda. Eu catei o Edson, levantei, cara, parecia que ele tava numa onda, todo mundo passando a mão, empurrando ele assim. O Edson se deu bem. Ele passou por cima de todo mundo daquela onda e foi colocado numa área, deram aguinha pra ele lá e tal. Ele olhava e dava risada. Bate do palco. Ele fazia assim pra mim, cara. Eu falei, putz, a vida, né? Só eu, grandão, não ia dar pra fazer, né? Mas ele e o Marcelo, os dois lá. O Marcelo não precisou ir pra lá, mas o Edson foi, cara. Aquele show foi fantástico. Marcelo... Dali que eu conheci ele. Eu conheci ele através do Tarcísio. Eu trabalhava com o irmão dele, né, na Júlio Simões. E o Tarcísio me convidou uma vez para ir lá no bar, do João. Tal, no Modular, né? No Modular. Ali eu conheci o Marcelo. Mas é engraçado que... como que a gente fala essa questão de afinidade e amizade, né? E empatia, né? A gente acabou meio que criando... Um grupo só, né? Dos que eram mais... Que tinham mais afinidades, né? Até os outros até brigavam. Pô, os caras são não sei o quê. Os caras... Porque a gente... São metidos. A gente gostava das mesmas coisas, né? A gente acabou indo... E o Marcelo é figura, né, cara? E o Marcelo bateu o carro umas batidinhas assim, né? Mas ele bateu umas 5 vezes, eu tava 5 vezes. Eu não tava nenhuma vez. Aí na última ele reformou o carro.
e me ligou, falou, cara... Ah, você está falando de carro? Não, eu vou te contar essa história do carro aí, peraí. Deixa eu concluir a última. Aí quando foi a última, ele reformou, me ligou, se eu não queria ir na Aparecida com ele, né? Eu falei, cara, posso te falar um negócio? Eu não vou não, cara, tô com medo de conhecer ela pessoalmente. O cara bate o carro 5 vezes e fala pra você ir na Aparecida com ele. Pô. Eu não lembro se era o carro do pai dele, porque ele não tinha o carro, era do pai dele, era né? Do pai. Era o carro do pai dele ou era o carro da tia dele que ele emprestou? E ele bateram no carro dele, né? Aí ele ligou pra mim, Gilson, o que eu faço? Eu bati o carro da minha mãe. Eu falei, da minha tia, do meu pai, não sei. Rapaz, eu não sei, cara, sei lá, o que você vai fazer? Não, vem pra cá, vem me ajudar. Eu falei, o que eu vou ajudar? Cara, naquela época eu não tinha carro, eu peguei um ônibus, cara. A hora que eu cheguei, ele tava nervoso. Não, meu pai agora ele vai me deserdar, não sei o quê. Eu falei, tá, mas o que você vai fazer? Não, eu já tenho uma ideia. Rapaz, ele teve a pachorra de ir lá no fundo, pegou a atadura, enrolou no pescoço, enrolou assim na cabeça, enrolou no braço assim. Meu pai daqui a pouco tá aqui, aí você fala que eu bati o carro. Eu falei, Marcelo, não vou me emprestar isso, cara, eu vou falar isso pro seu pai. Não, pode deixar. Aí teve um camarada que tava junto com a gente, eu não lembro quem que era, não vou nem falar quem que era, porque chegou e se prestou a fazer isso, né? O pai dele chegou e falou, não, fica tranquilo, ele bateu, mas ele tá bem, mas machucou? Ele bateu a cabeça, o senhor tá vendo o que ele fez. E o pessoal lá, tudo trabalhava nessa área. Coisa do Marcelo. Coisa do Marcelo, olhou, pegou na mão dele assim, viu que era tudo mal feito, tal, não sei o quê. Jogou mertiolate. Né? Não, ele fez tudo, depois, daí descobriram a farsa dele lá, e o Marcelão desse jeito, não, eu vou botar isso aqui pra ver se pega, mas não pegou. Mesmo a tia dele já pegou, olhou, isso é mentira, não sei o quê. Cara, mas ele é tão azarado, cara, que ele tinha reformado o carro. Isso daí já... Uma outra vez, já tinha dado uma... Aí foi a inauguração do baile do Jacaré. Você tava aquela época? Tava. Que o Jorjão lá do Estrela, louco, falecido Jorjão, que era o chapeiro do Estrela, até eu conto pro Pedro, ele estacionou o carro lá embaixo lá e... uma fila de carro, tinha muito carro. Cara, a gente dentro do carro, e o Jorjão passou por nós, num Corcelzinho, aqueles Corcelzinho... 2, né? Não, é Corcelzinho pequenininho, aqueles baratinhos lá, e uma lama. O Jorjão passou, deu tchau, falou, tá indo embora. E a gente dentro do carro dando tchau. O Jorjão começou a patinar lá na ponta. Aí eu lembro que eu falei assim, puta, só falta o Jorge bater aqui, velho. Dito e feito. O Jorge foi perdendo. Deslizando. Entrou de ré no meio da porta do Passat, cara. Nossa Senhora. Aí o Luizão, aí tava o Luizão... Então, nessa época, eu tava no carro do Cado. Naquele dia lá, nós estávamos em 3 carros. Eu tava no Fusca do Cado. O Cado tinha um Fusca. Que desceram pra brigar com a turma do Jorge. Pior, né? Tudo bêbado. Aí, cara, começou a querer de brigar. O Luizão ficou nervoso. O Luizão brigava por qualquer coisa, pra né? Caramba. O Luizão, em vez de continuar a briga com o Jorge, como segurar o Luizão para não brigar, o Luizão deu um soco. Você lembra que ele deu carro, um soco? no Passat do carro. No Passat. Vocês não podem me segurar! Você pode me segurar. Amassou o teto, velho. Eu lembro. O Marcelo... Meu Deus! Eu lembro. Aí no final da história, turma do deixa disso, deixa daquilo, não sei o quê. Nós vamos terminar a noite com o pessoal do Jorge. Tudo abraçado, velho. Pô, a gente é amigo, cara. Por que a gente ia fazer? E o Marcelo com o carro amassado. Com a porrada no teto. Marcelo era muito... Cara, da outra vez que eu tava com ele, lembra que ele ficava com aquele bendito toca-fita, que ele colocava um palito, né? Pra fita... Não girava as fitas. Era tudo gaveta, né? Aquele negócio de gaveta que tinha o amplificador, tinha o amplificador, o Tojo, né? Que usava o Tojo e embaixo o Hotstar, né? Mas aí não funcionava. Não funcionava, ele tinha que botar um palitão assim. Cara, um rachi que ele colocava. Ele deu uma ré da garagem do pai dele. A gente ia também sair, a gente tava pra encontrar todo mundo. Cara, ele deu uma ré, cara, arrancou o toca-fita. Ele deu a ré, cara, mas soltou a embreagem. O Passat, cara, saiu quase com tudo. O vizinho veio, pá! Cara, juro por Deus, ele tava tão nervoso que tava todo mundo na casa dele. Saiu todo mundo da rua.
Menos o pessoal da casa dele, cara. E ele falando que ia pagar o vizinho, cara. Porque o vizinho falou, você que foi culpado, cara. A hora que bateu, ele com o toca-fita caiu pro chão. Eu falei, cara, o que você fez, cara? Tá maluco, meu? É porque ele pegava, ele ficava consertando o toca-fita. Ele ficava dirigindo e consertando. Consertando, cara. Consertando. Também tem outra história engraçada, foi do... Ele queria ir pra Jacareí. Cara, uma chuva. Esse aí só tava eu e ele. Uma chuva. Passou em casa, vamos. Falei, cara, não tô afim. Olha o tempo, um frio, cara. Eu de cachecol, touca. Não, vamos. Tem que sair, não sei o quê. Os caras vão estar lá. Ninguém tá lá. Deixa de ser menina, ele falava. Deixa de ser menina. Cara, pegamos no sentido pra lá, né? Acho que a gente pegou pela Dom Pedro, indo pela Rio, né? Pela... Cara, aquela chuva, cara, escuro, uma neblina. De repente, cara, ele fez um barulho, ele levantou o capô do carro, cara. Entrou um vento, ele não fechou o capô, parou no posto pra colocar óleo. Ele não fechou o capô. Cara, mas e o susto? Ele ficou assim, ó, na pista. Quase varando pro outro lado. Aí dali eu falei, velho, vambora. Eu já tava irritado. Vambora. Não, chega, não é pra nós ir. Não, o Marcelo tinha umas assim também, por isso que depois no final eu tava... Uma vez nós fomos pra São Paulo e... Você tava na da Opendal que estourou a roda? Não tava. Você não tava. Então, mas a gente pra São Paulo, ele falou, eu conheço aqui, ele foi entrando. Eu sei que nós entramos era pra entrar na Ayrton Senna e tal. Aí é pra cá, e virou e foi embora. Só que era de madrugada, tipo, umas 4 horas da manhã, naquela época não tinha muito movimento assim na marginal e tal. Ele entrou na contramão, cara. A gente subindo, a Ayrton Senna andou acho que uns 2 quilômetros na contramão, assim, daqui a pouco o carro vindo assim, Marcelo, você tá indo pro lugar certo? Não, é aqui mesmo, nós estamos na contramão, cara. Calma aí. Ele encostou e fez a volta. Pra você ver como é que o Marcelo era. Cara, outra vez também que foi legal, a gente foi no show day e ele achou que ele ia se dar bem. Conheceu uma galera lá e a gente, toda vez que saía do show day, a gente ia lá pra aquele... Como é que chamava aquela pizzaria lá? Não sei o que, de neve. Bola, né? Bola de Bola neve. verde. Não, negócio que era... Você enxergava toda... no viaduto ali. Você enxergava todo... Ela ficava em cima, você enxergava, né? Bonito, lugar bonito. Cara, e aí ele chegou pra gente lá acho que foi no Opendal. Não, escolhi um pessoal aí, vou dormir na casa das meninas. Amanhã elas vão fazer churrasco. Vocês não sei o quê. Cara, a gente fala, beleza, sorte sua, né? Cara, a gente tava lá em cima, ele ficou nervoso, colisão, inclusive ele quebrou, ele entrou no banheiro, quebrou tudo o banheiro lá. Nossa Senhora. Cara, de repente a gente tava lá, o dia clareando, né? A gente já tinha comido, falou, vambora. Não sei quem olhou lá pra aquele... Lá, só viu um negocinho pequenininho andando com a perna igual daquele cavalo manco do desenho, que é a perna de lado, cara. Parece o Marcelo. Parece que é o Marcelo. Começou. Era ele. Cara, quebrou o salto do sapato. Ele andava com um sapato. Uma botinha, né? Ele queria ser mais alto, né? É. Cara, ele andando, mancando. Vindo, cara. Lá de baixo, assim. É o Luizão, cara. O Luizão chorava. Botava a cabeça pra fora lá da pizzaria. Olha ele aí. Esse japonês entrou nervoso lá na pizzaria, foi no banheiro, que arrancou os negócios da parede. Nossa Senhora, mas não pegaram? Teve que pagar ainda, cara. Nesse dia eu não tava, não. Você não tava, cara. Coisas do Marcelo, cara. Mas o Marcelo era uma atrás da outra, né? Às vezes que ia acampar, que ele levava o secador. Lembra? Lembro. Secador pra quê, né? Não tinha nem... Puta, cara, eles vão ficar no meio do mato, cara. Não, a gente ia lá no sítio do Capitão. Você lembra? Eu passei mal aquele dia, cara. Passou mal, puta, né? meu aniversário quem que era? Do Paulinho. Do Paulinho. Que eu tinha uma intoxicação aquele dia lá de... Não, mas, e aquela piscina que gelava cerveja dentro da piscina, cara? Pior, né? Que era a água que vinha Era piscina natural. Natural, né? Porque o pessoal falou, aqui tem tudo, mas não tem luz, né? Porque cortaram a luz aqui, então, Capitão, barato, né? Então, E eu lembro que fomos fazer o churrasco, fizeram o churrasco de uma carne, e a carne ficou o dia inteiro lá no sol que tava lá, né, cara? Aí à noite eu comi um pedaço, já não... Assim, eu sei que comi 2 pedacinhos de carne, falei, não tô legal não, eu vou dormir. Fui dormir de madrugada, cara, mas me deu uma intoxicação. Não, você não estava intoxicado. De madrugada foi uma bagunça. O Paulinho era todo, né? Todo, como é que se diz, milady, né? Todo meninão, né?
E começou a brincadeira. O Cado pegou um pouquinho do bolo e passou no rosto dele. Aí o Luizão pegou mais um pouquinho do bolo, passou no cabelo. Acabou o bolo, cara. Virou uma festa. Aí o Paulinho escondeu, entrou dentro do carro, né? Pra o pessoal não pegar. O bolo acabou. Acabou. Aí começou um passar no outro. E pra tomar banho, a piscina. Não tinha chuveiro. Saía a fumaça, cara. Depois pra dormir, ficou na barraca eu, Tarcísio, o Gui, o Marcelo. Ainda colocaram a barraca num terreno... Um barranco. Um barranco. Falei, gente, mas de manhã nós vamos dormir um em cima do outro, cara. Nossa. Então, e aquele dia, eu lembro que eu deitei perto de uma varanda, assim, cara, num canto. E eu sempre levava cobertor e tal, cara, mas a noite inteira com dor de estômago forte, de manhã acordei assim, falei, eu lembro que ia ter até Fórmula 1 de manhã. O pessoal tá assistindo Fórmula 1, eu falei, não, eu vou procurar uma farmácia. Eu não sei quem que me deu uma carona, eu não lembro que era uma pessoa... Você foi embora, né? Não, eu fui no primeiro momento, né? Falei, vou até a farmácia ali, né? E era em Itaçupeba, né? Aí nós fomos até Itaçupeba, tem uma farmácia lá em Itaçupeba. Cheguei lá, tava fechada aquela farmácia. Falei, puta merda, né? Aí o que acontece? Falei, a única farmácia, então a única farmácia é essa aí. Mas o que é? Eu tô com um problema assim, ó, bate que o dono mora no fundo. Quem sabe ele te atende, né? Falei, opa, legal, né? Bati. Aí vi um senhorzinho assim, pois não, pô, desculpa, né? Mas eu tô com um problema assim e tal, comi carne, acho que não sei. Intoxicação. Ele passou remédio, tudo, não sei o quê. Aí nós voltamos. Cheguei lá, mas não tava legal, cara. Não tava legal. Daí alguém falou assim, eu vou levar embora, me trouxe pra casa. Eu sei que um domingo, acho que 11 horas mais ou menos, eu estava voltando. E o pessoal ficou até a noite lá. Daí. Nossa, só... Eu sei que não fui o único também, né? Parece que durante a semana teve mais umas 3 pessoas que passaram mal também. Eu não vi a hora de ir embora, cara. Mas tô falando por causa da carne. Eu sei que na segunda-feira, acho que tem umas 2 pessoas lá, eu lembro se foi o Luizão que teve diarreia também, cara, e passou mal, teve um que faltou no trabalho, acho que umas 3 ou 4 pessoas. Todo mundo passava mal, o pessoal assim, pula na piscina. Porque a piscina era... Salvadora. Cara, aquela piscina gelada, que era um desespero. A hora que você caía, você já queria... Antes de você cair, você já queria sair da piscina. Né? Pior, viu, cara? E aí começou aquela brincadeira de... Pô, entrou um cachorro no sítio, jogaram o cachorro na piscina, jogou a galinha. Não, tinha um cachorro lá que o pessoal pegou lá, né? Eu não vou nem falar quem foi, porque você sabe quem foi. Catou um cachorro sarnento e jogou dentro da barraca das meninas lá, né, cara? Catou, que as meninas gritando, o que aconteceu? Ele pegou um cachorro que estava passando todo sarnento, pegou com a mão e jogou dentro. Aí ele começou a pegar, foi procurar galinha, pato, jogou tudo dentro da piscina. Na piscina não, da barraca das meninas. Da barraca, mas a piscina também, quando chegou de manhã, tava um pântano. Tava tudo. Acho que o Ronaldo caiu de moto com a piscina, dentro da piscina. Caiu, porque ele quis mostrar, né? Ele quis fazer aquele spray lá, né? De girar com a moto lá. Caiu dentro da piscina com a moto, uma trampa tirar a moto. Nossa, coisa da amizade, né, cara? E prevalece. Eu, graças a Deus, tenho contato com alguns deles, mas... Eu tenho um pouco mais contato com o Cado mesmo, né? Não tenho muito mais assim daquela turma. O Wagner, você, os outros lá pouco, né? Muito pouco. Cada um a amizade... porque logo em seguida, em 90, né? 90, quando comecei a faculdade, aí eu já fui rareando mais um pouco, né? Daí eu fui mais me dedicando lá e tal, né? Daí você vai fazendo outras amizades também na faculdade também, por causa do trabalho da faculdade, você acaba indo para São Paulo. Eu ia muito, né? Para Ferraz, tinha uns amigos lá e tal, não sei o quê. E foi diminuindo, né? Foi indo, aí logo em seguida eu conheci a Rose, né? Aí já começa outra vida, né? Outra fase da minha vida, né? A fase da vida, já fiquei mais caseiro, né? Daí até separou, foi naquela época você casou também, né? Sim. Porque eu lembro que quando nós fizemos tem uma foto que tá você, a Lelê tá lá em casa lá. Quando eu morava aqui perto do Adventista ali, tem uma foto de vocês dois lá, vocês eram namorados ainda. A gente era namorado. Eu já estava casado com ela, né? Então, não sei se foi aniversário, ano novo, alguma coisa assim que vocês passaram. Nós passamos lá. Então. Acho que tá você, tua irmã, tua mãe. Isso, meu pai também lá. Então, estavam naquela casa de esquina. Isso, na esquina do Adventista ali, o sobrado. Mas foi legal, cara. Eu acho que é o que a gente tá falando aí, né, cara? Sorte de quem tem um amigo. E que tem boas lembranças, né? Porque o que fica é isso aí, cara. O cara que fala, eu tenho um amigo que o cara tem lancha, me levou para passear lá. Isso não... Esses pequenos momentos é que valem a pena, né? De se lembrar. Quase 30, 40 anos depois, você acaba lembrando, né? Disso, sim, né? Fica, né? Fica, né? Se tivesse o Marcelo aqui para contar... Você tem que trazer ele qualquer dia, os dois, e fazer uma rodada aí para tirar a prova aí, né? Fazer a cariação entre nós. Eu quero fazer com ele, assim, uma coisa bem especial...
ele vestido de super-herói. Ele vai adorar, né? Ele gosta de ele gosta. anime, mangá, essas coisas ele gosta. Ele né? gosta. Até hoje, com 60 e poucos anos, parece um menino. Acho que é o único que não envelheceu, né? Solteiro ainda. Então continua com as mesmas... Os mesmos pensamentos. É. Vamos fazer aquelas coisinhas de meninão, de desenho, agora de desenho. Ele continua. Ele desenha bem, cara. Ele, na verdade, é um talento assim que... Sim. Falei pra ele, você tinha que investir muito nisso aí, né, cara? Mas ele parou, né? Parou já. Hoje ele tá com a carreira lá de cabeleireiro, né? Então ele tem um salão se próprio, se deu bem, tá bem. Ele é bem talentoso também, é bem talentoso ele é também. Bem conceituado. E vamos falar mais do que agora? Nós vamos dar amizade, vamos falar um pouco da nossa cidade, o melhor e o pior de Mogi. Rapaz, tá difícil, né? Mogi tá complicado, né? Eu não sei, talvez... Bom, né? A cidade mudou muito a característica dela nos últimos anos, né? Hoje ela é uma cidade mais próxima do que era São José, né? Aquela Mogi que a gente conheceu nos anos 80, que, né, não tinha, há pouco tempo, não tinha Mogi Bertioga, né? Era uma outra Mogi, né? Que eu falei no começo, né? A gente não conhecia todo mundo, mas via as pessoas. Sim. Então você sabia pelo menos de onde, que bairro que era, né? Você encontrava as mesmas pessoas nos eventos, né? Você tinha uma festa do Odonto, por exemplo, você ia encontrar as mesmas pessoas. Então você sabia, aquela pessoa mora em tal bairro porque é amiga do meu primo. Hoje você vai, difícil você, em qualquer evento que você vai, é difícil você encontrar alguém que você conheça, porque vem muita gente de fora também para cá, né? Você vê esses shows aí que a prefeitura faz aí? Faz muito tempo que a gente não vai nem na festa do Divino. Também, até no Divino a gente não encontrou ninguém conhecido. Então, sabe? Não tem. Eu encontrei assim, pessoal de... como é que fala? Que estavam trabalhando. Esses são todos lá. São alguns professores que trabalharam com a esposa. Esses aí estão sempre lá, né? O pessoal que trabalhou comigo. Esse pessoal que frequenta é difícil, né? Por exemplo, a festa de São Benedito também, que é uma festa tradicional que a gente ia bastante lá, né? Na quermesse lá, você vai hoje, não encontra quase ninguém, né? As pessoas não têm mais tempo para isso, né? Você vê. Cara, eu falo uma coisa, às vezes as pessoas perguntam essa questão de Mogi, até como eu conheço muita gente de fora de Mogi, né? A gente conversando com os amigos de fora, a gente estava falando, chegamos no seguinte consenso. Mogi, com o passar do tempo, Mogi não tem uma identidade mais. Porque a gente falava terra do caqui. Hoje é terra do quê? Não é. A gente não é nem o maior produtor mais de caqui, já foi. A característica do cinturão verde hoje diminuiu muito, né? A gente não tem, eu acho que... não vou falar mal, porque eu já tive a oportunidade de morar em outros estados, né? E até quando eu saí de Mogi, eu falei, Mogi falta muita coisa, mas quando você começa a conhecer outros estados e outras situações, você fala, eu bati a mão na palmatória, falei, Mogi não é tão ruim, não. Não, Mogi melhorou muito. Os últimos 10 anos, se você vê as últimas administrações que ocorreram aí, deu um up, né, com relação à parte de estrutura, né? Você vê hospitais que foram construídos, né? Grande quantidade de creches aí e tal, né? Mas eu ia falar, o que falta, talvez, né? Talvez um pouco de zeladoria, né? Zeladoria, você percebe que algumas praças estão ruins mesmo, né? Você percebe isso. A atual administração hoje ela priorizou o asfalto, né? Mobilidade. Acho que tem que melhorar bastante, viu? Porque existem alguns pontos que estrangulam o trânsito, cara. Você que mora quem mora em César, né? Você tem duas saídas só e as duas na época do rush, na hora do rush, ela trava e não consegue. Nós temos aí, estão fazendo as obras, mas a coisa para bem para frente, né? Longo prazo, assim, né? Eu acho que o que falta, eu acho que a gente tem uma cultura fraca, né? Eu acho que eu não vejo eventos culturais assim de todo mundo fala que vai fazer, não, vamos fazer, vamos criar. A gente tem muitos jovens aí com potencial, né? De muita coisa, não só porque não, sabe, Mogi não tem a identidade da cidade que eu reclamo. Isso que você falou, com relação a hospitais, não tem que falar da cidade, né? É uma cidade boa, é uma cidade, não digo segura, ainda está acontecendo. Acontece, tem bairros né? que estão tendo problemas. Mas com o armamento da GCM aí, né? Da polícia, da Guarda Municipal, melhorou bastante, né? Eles deram um apoio bacana à Polícia Militar também. Então agora hoje você pelo menos tem um braço a mais para fazer isso, né? Segurança, mas é geral, não tem, né? Mas o que você falou, para gente que gosta de música, por exemplo, gosta de rock, gosta de eventos, né? Antigamente Mogi tinha muito, né? Tinha os festivais de rock.
né? As tardes ali no Carmo, né? Você vê, tinha, por exemplo, muitos eventos lá de outras áreas, né? As oficinas de inverno eram muito melhores, a qualidade de quem se apresentava era muito boa, né? Hoje em dia você percebe que é muito... o pessoal reclama, tem que fazer festa pesada, trazer artistas de renome. Aí, não é isso. Mas é um artista que cobra caro, entendeu? Cobra caro e não agrada a todo mundo. Não. Entendeu? Você vê, trazer um camarada aí, as pessoas fazem comparação com outras cidades aí. Você vê que festa bonita é que Itaquá fez, ou Poá, não lembro qual que fez recentemente, que trouxe medalhões aí e tal. Mas esse dinheiro que você gasta com um camarada, eu acho que tinha que ir lá na cultura de base, né? Incentivar. Você percebe, por exemplo, agora vamos para a parte cultural mais raiz, né? Aquelas... a escola de samba, que era uma tradição também, acabou. Tudo bem, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim e tal, mas é cultura. Né? As pessoas, não, mas eu vou pagar dinheiro para a pessoa sambar. Não, tem que ver a parte cultural da coisa. Né? Como tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Outra coisa também, a questão dos grupos, né, folclóricos, né, as marujadas, o pessoal da Congada também. Você percebe que eles estão envelhecendo, estão perdendo, e o poder público não tem uma política de Estado, de município, uma política de governo para incentivar esse tipo de coisa, que faz parte da nossa história. Da história mogiana, por exemplo. A Festa do Divino com 300 anos aí, isso aí, 300 anos, esses eventos aí fazem parte. Tem um filme até em preto e branco, que é do Mário de Andrade, dos anos 30. O Mário de Andrade, na década de 30, ele participou de um projeto onde ele percorreu o estado de São Paulo inteiro, né? Em algumas cidades lá, procurando eventos culturais de raiz, né? E em um desses eventos ele retratou Mogi das Cruzes, a festa do Divino, e onde ele mostra lá os cavaleiros, a cavalaria, tal, a entrada dos palmitos, tal, uma coisa que tinha que ser resgatada. Hoje, a festa do palmito é uma coisa muito... 15 minutinhos. 15 minutinhos passa ali para a pessoa tirar foto de um cavalo e é difícil, né? Então, eu acho que tinha que dar uma implementada nessa parte cultural. Eu acho que tiveram vários investimentos o esporte mesmo. Lógico que a prefeitura não tem que bancar time de futebol. Eu também, eu sou dessa opinião. É agregado aí a CBF, FIFA, essas coisas, não tem como a prefeitura. Mas nós não temos assim esportivas, mas você pode fazer outras coisas nas escolas, criar esportistas. Então, Márcio, e você tem aí é uma questão de opção, né, da política do governo, né, de se querer fazer uma coisa ou outra, né? Você, por exemplo, eu me questionava isso muito quando eu trabalhava na parte política, né? Como assessor legislativo, né? Isso vai depender muito da orientação que o executivo quer dar para determinada coisa, opinião minha, tá? Por exemplo, se você tem lá, por exemplo, a ideia de que você faz um time vencedor, como nós já tivemos o basquete, tivemos o vôlei e tal, isso traz recursos para Mogi? Traz. Então, pelo menos a visibilidade. Visibilidade, o Mogi é conhecido no país todo, no mundo todo, tal, e traz investimentos também. Porque, querendo ou não, vai ter uma final, o pessoal vem para cá. Publicidade, royalties, vamos pagar aqui imposto, tal, não sei o que. Então, por esse lado, tem isso. Então, você pode pegar esse dinheiro e investir também. Né? Mas eu fico pensando na turma de base, na escola, né? A minha esposa dá aula em escola estadual. E eu pergunto às vezes para ela assim, como é que era? Ainda tem, no meu tempo, né? Eu sou um pouco mais velho que você, mas eu lembro que a gente tinha assim, aquelas peneiras de atletismo, então você saía para fazer atletismo, para representar, né? a sua escola. Hoje não, hoje a representação é muito pequena, ou é um time que vai ali, eu não sei, não tem mais, eu não sei, posso estar enganado, mas pelo menos as escolas assim que eu vejo, eles não têm um projeto de atletismo forte, né? A Mogi, eu sei que desde a época que eu trabalhava lá, existia uma ideia de se fazer uma pista de atletismo em Mogi. Promessa. Passaram deputados, passaram governadores aqui que falaram, nós vamos montar aqui, né? E o poder público falando, nós vamos apoiar, vamos trazer isso daí. E nunca fez. Não tem uma praça, não tem um aparelho. É a perda da identidade, nós cada vez mais. Um aparelho destinado a isso. Nós temos lá um campo lá da Vila Industrial, lá, que é um campo que às vezes tem uns eventos ali, mas poderia ser usado como escolinha de futebol do município. Eu não sei, um exemplo aí, né? Aí criaram, uma sugestão. Criaram o segundo, como é que chama? O óleo esportivo. Do lado um do outro. Do lado do outro, que também... Isso é opção, né? Isso aí, na verdade, é o poder público, né? O executivo que escolhe onde vai gastar. Infelizmente, a atribuição é dele, né? Até hoje eu não entendi aquilo. Então, deve ter um projeto, não conheço. Se você me falasse que aquilo ali ele é para o público,
e ao mesmo tempo ele se torna uma escola, ele se torna algo que vai atrair, né, que possa ter retorno para a população. Então, mas aí a questão... Não estou culpando nenhum legislador, eu sei, mas aí é questão de opção política, né? De direcionamento do que você vai fazer, né? Porque o executivo, na verdade, ele tem a prerrogativa de aplicar onde ele quer. Se ele quiser, quero botar tudo em asfalto, ele coloca. É o que eu falo para as pessoas. Eu vou montar, por exemplo, tem um exemplo clássico lá de uma cidade do interior de São Paulo, de Minas, que o prefeito catou os recursos que tinham. Como a cidade era conhecida por avistamento de OVNI, ele montou uma praça e colocou um aeroporto para OVNI, entendeu? Uma coisa bizarra lá, tal, mas que trouxe um pouco de retorno por causa das pessoas tirando foto lá. Mas agora aqui, quando o executivo ele propõe fazer alguma coisa, ele tem um projeto maior, né? Então, eu não vou entrar no mérito de saber se é certo ou errado, por que foi feito aquele, né? Então, no futuro que a gente vai saber se teve o retorno ou não, ou se daqui nas próximas legislaturas, os próximos mandatos aí, o governo que entrar vai dar uma destinação diferente ou mais próximo. Uma né? coisa que é certa, quando eu converso com as pessoas sobre Mogi, não sou político, nada, a gente é mogiano, né? E eu falo isso aí, eu falo, olha, o que você está achando do atual prefeito? O que saiu foi melhor. Eu falei, gente, uma coisa que eu falo para vocês, o dinheiro vem. Cada um faz o que quer. Que é o que você acabou de resumir. Mesmo, Tá, um foi por essa linha, o outro foi para outra. Olha, o dinheiro vem. Nesses anos que eu trabalhei na parte política, assim, eu vi vários prefeitos, né? Nos últimos 12, 13 anos, né? Vários assim. E tem pessoas que defendem e pessoas que não. Então, por exemplo, o atual prefeito ele é muito criticado por uma coisa, mas tem muita gente que elogia. Como o antecessor dele também. Muita gente, preferia ele e tal, não sei o quê. Mas todos o cara fazem. Todos fazem. Mas agora, quem vai agradar, isso aí faz parte do eleitorado dele. O outro dele. fez lá o viaduto, o buraco não sei de quem, mas fez. Tá lá, agregou, a cidade expandiu, né? Lógico, é aquela história, né? Você não vai agradar todo mundo. A única coisa que eu falo é o seguinte, que eu cobro assim, que eu vejo que a cidade está perdendo a identidade. Isso que você falou de você ter uma cultura... investir mais na cultura, no esporte, realmente abre as portas. Eu falo muito de mercado imobiliário. Eu converso com pessoas que são de fora e falam bem de Mogi. Falam, a sua cidade de segurança está num ranking legal, de cidade boa para morar está num ranking legal. Mas você falou, por exemplo, São José, ela tem um viés tecnológico. Você vê que tem um centro tecnológico fantástico. Sim. Você vai uma cidade, por exemplo, Guararema. Guararema tem as limitações por causa da legislação, mas ela focou... Tem ambiental lá. Então, não pode. Então, o que acontece? Turismo. Então, ela tem identidade, né? Por exemplo, Poá, dos últimos anos para cá... Suzano mesmo. Suzano, você vê o que está acontecendo em Suzano? Então, são coisas assim que dependem muito das políticas, identificar qual o papel e qual a potencial caminho que pode ir, né? Mogi teria várias coisas. Nós já fomos, você falou, cinturão verde, já fomos na agricultura, já fomos educação. Na década de 70 e 80, era um polo estudantil fantástico. Vinha gente do Brasil todo, né? Então eu acho que nesse ponto está faltando mesmo essa identidade que você fala, de a gente identificar o que Mogi tem de melhor para poder explorar. Eu acho o seguinte, eu falo muito sobre... eu adoro, a gente falou de empreendedorismo, você sabe que eu sou desde as minhas duas coisas que eu já fiz na vida aí. E não tem um programa para o empreendedor. O programa que tem, você vai no Sebrae. Eu acho assim, não tem... E o empreendedorismo, a gente sabe que o emprego está acabando. Se você pegar aí a última entrevista do Elon Musk, ele estava preocupado que vai ter que ter um salário universal. Márcio, veja bem, a gente tem que identificar, a gente vê o sintoma e às vezes não vê o problema da doença, né? As pessoas falam, você viu como aumentou o número de empreendedores? Na realidade, é o desemprego que leva a pessoa a fazer alguma coisa. E para ter algum benefício, ele faz um MEI lá. Eles só medem... pela quantia de cadastros que são feitos. Só se fala o aumento do MEI. Mas quem não consegue pagar e não está mais no MEI, eles não falam. Então, é complicado. Porque a pessoa informal, né? Pelo menos uns 30% a pessoa não tem uma pessoa jurídica, não sabe, está vivendo, fazendo a mesma coisa. O camarada vende lá o seu salgadinho lá, aí para ter algum benefício ele faz um MEI, mas ele continua fazendo salgadinho do mesmo jeito. Mas você sabe o que acontece? É exatamente isso. Eu tive uma vivência que você lembra com o projeto da galeria. Sim. Eu fui um dos criadores do projeto. Você inovou aqui em Mogi. Com esse projeto.
Eu vi toda essa dificuldade do cara montar uma empresa e não saber como continuar com a empresa. Aí o que eu fiz? Falei, pô, como é que ele pegou todo aquele dinheirinho de um trabalho, né, de uma rescisão, vou montar isso aqui. Só que ele não sabia como começar. Eu alugava os boxes, para você ter uma ideia, a pessoa ia me pagar R$1.000 de aluguel. Ele colocava uma banquinha com quatro escovinhas de cabelo. Pô, eu tinha que chegar a pessoa e falar, meu, você paga 1.000 de aluguel, você me põe essa barraquinha com 4 escovinhas, como é que você vai pagar o aluguel? Que foi a ideia de quando eu fui até o Sebrae e trouxe o Sebrae para dentro do negócio para ensinar aquele pessoal. Lógico, os casos de sucesso, cara, não importa se é um ou é dois. Eu tive 2 casos que essas pessoas hoje têm loja em shopping. Mas foi aquilo ali. Começou ali, a semente foi ali. Começou ali. Quer dizer, tem que se fazer mais. Sim. Né? Porque, assim, às vezes que quando a gente teve esse problema de falar eu tive problema com as galerias, porque, na verdade, os comerciantes do centro não estavam aceitando a ideia. Mas eu falo o seguinte... E hoje é realidade, né? Hoje é realidade. E para eles, eu falo assim, não é você abrir um MEI... eu fui na prefeitura conversar, eu falei, gente, façam estufas vocês. Vocês têm espaço. Vamos ensinar eles a trabalhar, porque vai trazer recursos. Por exemplo, eu trabalhei na prefeitura, no departamento de Secretaria de Desenvolvimento, né? E lá, agregado, naquela época, era agregado ao Banco do Povo. O Banco do Povo. O Banco do Povo é uma instituição estadual. E quase ninguém consegue tirar o dinheiro. Não, é muito pouco. Mas não, pior que não é, Márcio. O dinheiro é bom, você consegue. A burocracia um pouquinho com relação à parte, você tem que estar com o nome perfeito assim. Mas volta a divulgação. Tinham pessoas que chegavam lá, eu posso pegar dinheiro aqui? Pode. O dinheiro até vinha, se o projeto era viável. O pessoal do Banco do Povo é fantástico, o pessoal que trabalhava lá, como sabe? Como é que você vai viabilizar se a pessoa não tem... Mas ela não tem projeto, aí que está faltando, né? Na verdade, na época lá, as pessoas, os diretores lá, que trabalhavam comigo, que eu trabalhava junto, eles tinham essa visão que você está falando aí. Então ele chegava assim, você tem que se profissionalizar, você não pode vender 4 escovinhas. E a gente tinha um contato com o Sebrae. E lá no Sebrae que eles davam coisa. Tem gente que as pessoas procuravam, mas eles não tinham viés para o comércio ou para serviços. O Sebrae, cara, foi muito bacana na época. A gente conseguiu levar aulas de caixa, de como fazer a vitrine. Fluxo de caixa, cara, estoque, né? Estoque, nota fiscal. Cara, só que aí eu te falo, eu tinha 50 que eu falei, meu, faz essas aulas do Sebrae para você tocar seu negócio. Aí você vê 30 e ir embora. Pois é. É um interesse também. Então você conta muito com interesse. Agora, tem que se fazer alguma coisa para atrair isso. Mas por exemplo, a estatística é clara, né? A maioria das empresas, não sei o percentual lá, nos primeiros 2 anos ela fecha, né? Então é isso. Às vezes a pessoa ela está com uma ideia de, eu quero ser empreendedor, mas não sabe o que é um nicho. A pessoa monta um produto que não é adequado para o bairro onde ela está. Ela acha que vai conseguir alguma coisa, né? Eu conversei na época com o secretário lá de planejamento, eu fui chamado na prefeitura. Por que eu estava fazendo isso? Eu falei, eu estou fazendo isso não é por uma questão pessoal. Por mim, se eles fossem embora do box e eu alugasse, eu estava ganhando muito mais. Do mesmo jeito. Cara, não deu certo, amanhã já tinha outro para entrar. Eu ganhava. Falei, cara, eu não concordava com a questão do MEI. Vocês falam, nós abrimos. Você quer saber? Abrimos 14 mil MEIs, não sei o quê. Falei, para isso que fecha. Falei, MEI para vocês. É isso aí? O cara abriu um salão de beleza na garagem, ele tira o carro, é salão de beleza. O outro faz a máquina de frango na garagem. É isso que vocês querem, meu amigo. Sabe? Então, essas coisas para Mogi, tem hora que você fala, pô, uma cidade que tem tanta coisa legal, mas parece que não tem gente capacitada lá com vontade. Não, capacitada só não tem vontade. Não tá com vontade. Não tem vontade, às vezes. Tá com vontade. Acho que parece que ele recebe o cargo e falou, agora eu sou secretário. Pô, meu, faz com que tem. Né? As escolas, eu falo muito dos meninos, não é porque meu filho ele participa de batalha, ele tem um projeto de batalha aqui em Mogi. Cara, os meninos ficam na chuva, sabe? Fazem um trabalho, são chamados para representar Mogi fora.
Não tem reconhecimento. É geral, sabe? né? Você vê Não tem tudo, nada. né? Os atletas aí também, você vê, tem atleta de ponta aí, tudo jogado aí também, sem patrocínio, nada aí, porque tem que estar fazendo rifa, lista, passando lista aí. Eu, quando na época do Lions Club, né? Eu fui do Lions Club também. No Lions Club, vira e mexe, aparecia alguém lá do judô, do karatê, lá pedindo ajuda do Lions lá. Nós até conseguimos, através da MOA lá, patrocinar algumas pessoas lá também e tal. Mas era muito pouco, né, diante do... Bom, a gente vai estar encerrando agora esse podcast. Toda vez que a gente encerra, né? Eu sou o chefão, né? Faltou o charuto. Encerramento. Então a gente vai estar encerrando agora o podcast, Conversa com o Chefão. Tive o prazer de receber uma pessoa que eu admiro muito, que na verdade posso falar que eu amo muito, que é como se fosse, é meu irmão também. Eu sei que eu posso contar sempre na vida com ele, que é o Dr. Gilson Luiz de Almeida. E espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem, por favor, não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal para ajudar a gente a crescer. Quiserem fazer perguntas, quiserem fazer cortes do podcast, tá à vontade. Tá bom. Márcio, eu só queria aproveitar, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, tá? Falo que fui muito feliz hoje, né, de estar aqui com você aqui e passar um pouquinho da nossa história. Pouca coisa, né, porque o tempo é curto e tal, mas eu fico muito contente de deixar uma mensagem aqui que as pessoas tenham mais empatia, né? Façam amizades e façam pelos outros, né, que eu gostaria que fizesse com você mesmo. Tá bom? Legal. Irmão, valeu. Tamo junto sempre. Isso aí.